disfarçado. O milionário entrou em um de seus estabelecimentos e pediu um simples café. Quando a garçonete sorriu e disse 3 palavras, ele ficou paralisado. Naquele instante, percebeu que mesmo cercado de riqueza, jamais havia entendido o verdadeiro valor da vida, até olhar nos olhos de quem perdeu tudo e ainda conseguia sorrir. Caio estava parado em frente à vitrine da própria cafeteria, com um boné velho enfiado na cabeça, a barba mal feita de propósito e uma blusa de moletom larga que ele pegou no fundo do armário só para parecer mais um qualquer na rua. Naquele dia, ele não queria que ninguém soubesse quem ele era. Nem gerente, nem atendente, nem cliente. Era o dono da rede, sim, mas naquele momento ele queria ser só o cara do boné. O cara que entra, pede um café, senta num canto e observa. Fazia tempo que ele tinha essa ideia na cabeça, mas sempre adiava. Agenda lotada, reuniões intermináveis, viagens pra lá e pra cá. Mas hoje, por algum motivo que ele não sabia explicar direito, ele sentiu que tinha que ir, sem motorista, sem segurança, sem ninguém. Ele mesmo pegou o carro, estacionou umas 3 quadras longe para não chamar atenção e foi andando até a unidade da Vila Clementino. Não era a maior nem a mais moderna, mas era uma das primeiras que ele abriu. Tinha carinho por aquele lugar, mesmo não indo lá fazia uns bons anos. Entrou como se fosse invisível. O cheiro de café fresco tomou o rosto dele logo de cara, misturado com o som dos grãos sendo moídos, copos batendo de leve no balcão e conversas baixas espalhadas pelas mesas. Era o tipo de ambiente que ele sempre sonhou em criar. Aconchegante, acolhedor, mas eficiente. Só que uma coisa era imaginar, outra era ver com os próprios olhos. Ele se sentou numa mesa perto da janela, num canto que dava para observar quase tudo. Colocou o celular virado para baixo e começou a prestar atenção em cada detalhe. A decoração estava mais ou menos igual a que ele lembrava. Algumas mudanças aqui e ali, umas plantas novas, uma estante com livros que parecia mais enfeite do que qualquer outra coisa. O que realmente importava para ele naquele momento eram as pessoas. Primeiro, ele reparou num casal sentado bem no meio do salão. Estavam discutindo baixinho, mas o clima era tenso. A garçonete que passou por eles fingiu que não viu. Aí tinha um senhor de idade no balcão, que esperava a conta fazia quase 10 minutos. Um atendente novo, com cara de perdido, passou por ele 2 vezes e nem percebeu que o velho queria pagar. E então veio ela, Júlia. Caio nem sabia o nome dela ainda, mas foi impossível não reparar. Ela veio direto na mesa dele com um sorriso que não parecia forçado. Sabe aquele tipo de pessoa que sorri com o rosto todo, até com os olhos? Era assim, mesmo com as olheiras fundas e um cansaço que dava para perceber no jeito de andar. Ela chegou, pegou o cardápio da mesa com leveza e perguntou se ele queria ver o cardápio ou já sabia o que ia pedir. Ele pediu um café preto, sem açúcar, e ela respondeu com um "já volto com ele quentinho", que soou mais sincero do que qualquer atendimento que ele tinha recebido nos últimos tempos. Ela se afastou, e ele continuou observando. Reparou que ela atendia as mesas do fundo, ajudava os colegas sem fazer cara feia, e ainda arrumava as prateleiras com copos e doces no intervalo de um pedido e outro. Tudo isso sem reclamar, sem enrolar, e sem parecer querer impressionar ninguém. Em certo momento, ela passou perto de um garçom que deixava a bandeja torta demais, quase derrubando 2 xícaras. Ela nem falou nada, só ajeitou rápido com a mão e soltou um "cuidado aí", com um tom leve, quase brincando, mas que funcionou. O cara ajeitou a bandeja, fez que sim com a cabeça e seguiu o caminho. Caio ficou ali, observando tudo, tomando o café que Júlia trouxe. O café estava bom, forte, como ele gostava. Mas o que estava mexendo com ele não era o sabor, era o ambiente, as pessoas. Ou melhor, uma pessoa. Ele não conseguia tirar os olhos de Júlia. Não porque ela fosse linda ou chamativa. Era porque, no meio de tudo aquilo, ela era a única que parecia de verdade. Não só no atendimento, era no jeito de andar, de ouvir os clientes, de sorrir mesmo quando o mundo parecia pesado. Depois de um tempo, Júlia foi até a parte de trás da cafeteria, perto do estoque, onde os funcionários deixavam os casacos e mochilas. Caio não devia ouvir, mas a porta estava meio aberta, e ele escutou um pedaço da conversa que ela teve com uma colega. Algo sobre ter voltado a trabalhar mesmo depois de perder a mãe. 1 semana, só 1 semana, e ela ali, firme,
Caio sentiu uma pontada no peito. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nele. Ele ficou em silêncio, segurando a xícara com mais força. Aquilo não era só dedicação. Era dor escondida. Era alguém que estava ali porque precisava muito, mesmo quando tudo em volta dizia para ela parar. Ele conhecia esse tipo de dor. Já teve a dele, mas nunca teve que lidar com ela servindo mesas. Um dos gerentes passou apressado, com cara de quem estava resolvendo algum problema, mas nem olhou para Júlia. Passou reto. Aquilo incomodou Caio. Ele fez questão de reparar como os outros funcionários agiam com ela. Alguns agradeciam quando ela ajudava. Outros simplesmente se aproveitavam da boa vontade. Parecia que ela era aquela peça que segura tudo, mas ninguém nota. Só sentem falta quando quebra. Caio terminou o café devagar, como se quisesse prolongar a experiência. Ele sabia que o plano era só observar, ver como as coisas estavam funcionando, anotar mentalmente os pontos bons e os ruins, depois ir embora. Mas alguma coisa ali estava puxando ele para outra direção. Não era só sobre atendimento, era sobre gente, sobre histórias que ele não fazia ideia que existiam dentro dos próprios negócios dele. Quando Júlia voltou à mesa para recolher a xícara, perguntou com aquele mesmo sorriso sincero se estava tudo certo. Ele respondeu que sim, que o café estava ótimo. Ela agradeceu com um aceno leve e se virou para ir embora. Caio ficou ali, olhando para trás dela. Algo dentro dele já tinha mudado, e ele nem tinha se dado conta ainda. Na cabeça dele, começou a surgir uma pergunta que até então ele nunca tinha feito de verdade. O que mais estava acontecendo nos bastidores das cafeterias dele que ele não sabia? Quantas Júlias existiam por aí, segurando o peso do mundo enquanto serviam café? E pela primeira vez em muito tempo, Caio não teve nenhuma resposta. Júlia estava na correria do turno da tarde. A cafeteria encheu de uma hora para outra, e os pedidos começaram a sair feito avalanche. Ela andava para lá e para cá com aquela bandeja equilibrada, anotava pedido, confirmava no balcão, limpava a mesa, ajudava o caixa com o troco quando dava. Tudo isso com aquele mesmo sorriso no rosto, mesmo que por dentro ela tivesse cansada. Cansada de tudo, do corpo, da cabeça, da saudade que pesava mais que qualquer bandeja. Caio continuava ali, no canto da cafeteria, observando. Mas agora, diferente de antes, ele não estava só olhando como dono curioso. Tinha alguma coisa naquela mulher que mexia com ele de um jeito estranho. Não era paixão, não era admiração exagerada, era, sei lá, era interesse de verdade. Queria saber mais sobre ela, entender de onde vinha tanta força. Ela passou mais uma vez perto da mesa dele, e ele aproveitou para puxar assunto. Não foi nada forçado, só perguntou o nome. Simples assim. Júlia sorriu de novo, como quem já ouviu essa pergunta 1000 vezes no trabalho, mas respondeu com leveza. Júlia. E você? Ele pensou por um segundo em mentir, mas acabou dizendo Marcos. Foi o nome falso que escolheu para não levantar suspeita. Ela não desconfiou. Júlia perguntou se ele queria mais alguma coisa. Ele disse que estava só pensando no cardápio de novo, que talvez pedisse uma fatia do bolo de cenoura. Ela disse que era o melhor da casa, que o cozinheiro da unidade fazia aquele bolo igual o da avó dela. Quando falou isso, deu uma engasgada leve, coisa pequena, mas Caio percebeu. Não perguntou nada, só falou que ia confiar nela e experimentar o bolo. Ela trouxe o prato poucos minutos depois, com a mesma agilidade de sempre. Antes de colocar na mesa, limpou o canto do prato com um paninho e ajeitou o garfo de um jeito quase automático. Ele agradeceu e fez um comentário meio bobo, dizendo que ela era muito atenciosa. Ela deu de ombros e respondeu que era só o jeito dela, que gostava de fazer bem feito, mesmo quando estava difícil. E foi aí que começou de verdade o contato entre os dois. Não foi uma conversa longa, nem profunda, mas foi o suficiente para Caio sentir que tinha alguma coisa diferente ali. Júlia não estava tentando ser simpática para ganhar gorjeta. Não estava fingindo um bom humor para agradar. Era sincera. Era verdadeira até demais. E por alguma razão, isso incomodava um pouco, porque mostrava o quanto ele estava rodeado de gente falsa no dia a dia sem nem perceber. Enquanto comia o bolo, ele perguntou se ela gostava de trabalhar ali. Júlia deu uma risada curta e disse que, na real, gostava sim. Que não era o emprego dos sonhos, mas que se sentia útil. Contou que já trabalhou em loja de roupa, telemarketing, até tentou ser vendedora em shopping, mas nunca se encaixava direito. Ali na cafeteria, ela pelo menos sentia que fazia diferença na rotina das pessoas.
mesmo que fosse só levando café. Caio escutava tudo com atenção. Não ficava no celular, não olhava para o lado. Tava ali, presente, ouvindo cada palavra, e quanto mais ela falava, mais ele queria ouvir. Júlia tinha um jeito de contar as coisas que deixava tudo mais leve, mesmo quando falava de coisa difícil, como quando contou, do nada, que a mãe dela ficava doente com frequência. Não entrou em detalhes, só soltou no meio da frase, como quem já se acostumou com a dor. Ele percebeu o jeito como ela mexia nas próprias unhas quando ficava mais séria, como se estivesse tentando ocupar as mãos para não deixar os olhos encherem d'água. E aí, ele fez algo que não tinha planejado. Perguntou se ela estava bem, não com aquele tom de cliente curioso, mas como alguém que realmente queria saber. Júlia demorou 1 segundo para responder. Disse que estava indo, que alguns dias eram piores que outros, mas que não tinha muito o que fazer. E mandou aquela frase que ficou ecoando na cabeça dele por muito tempo. A gente tenta, né? Ele sentiu um arrepio quando ouviu aquilo. Não era nada demais, 3 palavras simples, mas o jeito que ela falou parecia que vinha de um lugar muito fundo. Um cansaço de alma, sabe? Mas ainda assim com uma ponta de esperança. Como quem tá no chão, mas ainda acredita que consegue levantar. Aquilo mexeu com ele de um jeito que ele não conseguiu explicar. Júlia foi chamada por outro cliente e teve que sair correndo. Caio ficou olhando ela se afastar, com o garfo na mão e o bolo ainda pela metade. A cabeça dele estava cheia. Não era isso que ele esperava daquele dia. Achava que ia entrar, observar de longe, tirar umas conclusões sobre atendimento e sair com um relatório mental. Mas agora, ali, tudo parecia diferente. E não era só sobre o trabalho. Ele viu quando ela acalmou um cliente mais impaciente, com uma paciência que parecia infinita. Quando brincou com uma criança que derrubou o chocolate na camisa. Quando ajudou um colega que estava tendo dificuldade com o sistema do caixa. Júlia era o tipo de pessoa que segurava o ambiente inteiro sem perceber. E o mais louco é que ninguém ali parecia enxergar isso. Caio terminou o bolo, que realmente era bom, mas estava com o gosto amargo da realidade. Ele olhou para o relógio e viu que tinha passado muito mais tempo do que planejava ali dentro, mas não conseguia levantar e ir embora. Sentia que ainda precisava falar com ela mais uma vez, saber mais, entender melhor. Tinha alguma coisa naquela mulher que puxava ele de volta toda vez que ele pensava em sair. Quando ela passou de novo, ele perguntou se podia fazer uma pergunta meio fora do comum. Ela parou, com a bandeja na mão, e disse que podia tentar responder. Ele perguntou o que fazia ela continuar, mesmo quando tudo estava difícil. Júlia parou por 1 segundo, encarou ele como se estivesse escolhendo bem as palavras e disse: "Porque eu não tenho escolha, porque parar agora não vai mudar nada, e porque minha mãe sempre dizia que mesmo nos dias mais ruins, a gente tem que levantar e seguir, nem que seja só para tomar um café quente." Caio não conseguiu dizer nada, só assentiu. Ela sorriu de novo, deu um tapinha de leve na mesa e seguiu o turno. Ele ficou ali, mudo, olhando o copo vazio. E pela primeira vez em anos, sentiu que não sabia o que fazer a seguir. O turno da noite estava quase começando quando Júlia finalmente conseguiu respirar um pouco. Ela encostou no balcão, tirou o avental, prendeu o cabelo num coque bagunçado e olhou para o relógio. Ainda faltava mais de 1 hora para acabar o expediente, mas o corpo dela já estava pedindo para deitar. O sorriso que ela mostrava para os clientes continuava no rosto, só que agora, longe deles, dava para ver que era um sorriso cansado, meio desbotado. Ela foi até o canto dos fundos da cafeteria, onde ficava o pequeno vestiário dos funcionários. Lá dentro, a luz piscava. O ventilador fazia um barulho irritante e o cheiro de café velho grudava nas paredes. Júlia se sentou num banquinho, pegou o celular e olhou a tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Abriu a galeria e ficou olhando uma foto antiga da mãe. Era um dia comum, as duas no sofá da casa, segurando uma caneca de chá e rindo de alguma coisa boba na TV. A mãe dela usava um lenço colorido na cabeça, por causa da quimioterapia. Júlia engoliu em seco e suspirou fundo. Fazia 7 dias. 7 dias que ela tinha enterrado a mãe e ainda assim estava ali, servindo mesas, fingindo que estava tudo bem. Não era porque queria, era porque precisava. As contas não esperavam o luto acabar. O aluguel, o remédio, o cartão de crédito que ela usou para comprar as coisas do hospital. Tudo continuava correndo, e ela não tinha ninguém para dividir o peso.
A porta se abriu e a colega dela, Roberta, entrou. Era uma das poucas pessoas ali que sabiam o que tinha acontecido. Roberta se aproximou devagar e perguntou se ela estava aguentando bem o dia. Júlia deu aquele mesmo sorriso que usava no salão e respondeu que sim, que estava dando conta. Mas Roberta não acreditou. Disse que via no olhar dela o quanto estava doendo. Júlia deu de ombros e disse que não adiantava parar. Parar significava pensar. Pensar significava lembrar. E lembrar machucava mais do que qualquer cansaço. Roberta tentou mudar de assunto. Perguntou se ela já tinha comido, se precisava de ajuda com alguma mesa. Júlia agradeceu, mas recusou. Disse que ficar ocupada era o que estava mantendo ela de pé. E era verdade. Trabalhar era a única coisa que impedia a cabeça de desabar. Cada bandeja carregada, cada xícara servida, cada bom dia que ela falava, era uma forma de se distrair do buraco que a ausência da mãe tinha deixado. Lá fora, Caio ainda estava sentado na mesma mesa, observando. Já tinha decidido que não ia embora até o lugar fechar. Queria ver o ambiente até o fim, mas a verdade é que ele queria ver mais dela. Ele viu quando ela desapareceu pelos fundos e, sem querer, acabou ouvindo um pedaço da conversa que escapava pela porta entreaberta. Ouviu quando ela disse para Roberta que o pior não era a saudade, era o silêncio da casa quando ela voltava. Que antes, mesmo com a mãe fraca, sempre tinha alguém para perguntar se o dia tinha sido bom. Agora não tinha mais ninguém. Só o som do relógio marcando as horas. Aquilo atravessou Caio. Ele largou o copo e ficou olhando pro nada, tentando digerir o que tinha escutado. Júlia respirou fundo, enxugou o canto do olho e se levantou. Disse para Roberta que precisava voltar pro salão antes que o gerente aparecesse. Ajeitou o avental, passou um pouco de água no rosto e ensaiou outro sorriso no espelho. Um sorriso que não nascia, mas que ela forçava até acreditar nele por alguns segundos. Quando voltou pro salão, a cafeteria já estava mais calma. A música ambiente tocava baixo. As luzes estavam mais suaves e o movimento diminuía. Júlia aproveitou para limpar umas mesas e recolher as últimas bandejas. Caio observava cada gesto dela. Percebia como ela falava com os clientes, como arrumava o balcão, como respirava fundo antes de sair de uma mesa para outra. E mesmo sem saber porquê, ele começou a sentir uma mistura de culpa e admiração. Culpa porque ele tinha construído aquele império de cafeterias, mas nunca pensou de verdade nas pessoas que estavam por trás do balcão. Nunca se perguntou quem eram, o que sentiam, o que precisavam esconder para não perder o emprego. E admiração porque, mesmo com o mundo caindo nas costas, Júlia continuava ali, firme. Um grupo de jovens entrou rindo alto. Pediram cafés, bolos, milkshakes e começaram a tirar fotos. Júlia atendeu o grupo com paciência, sorrindo o tempo todo. Caio reparou que, quando ela ria junto, o riso durava pouco. Era um sorriso que apagava rápido, como se ela tivesse esquecido como era rir de verdade. Mais tarde, quando o movimento diminuiu de vez, Júlia foi até o balcão pegar um copo d'água. O gerente, Fábio, apareceu do nada e começou a cobrar o fechamento do caixa. Ele tinha um jeito meio grosso de falar. Disse que ela estava demorando demais nas mesas e que precisava agilizar o atendimento, mesmo sem movimento. Júlia respirou fundo e respondeu com calma que estava fazendo o possível. Fábio revirou os olhos, resmungou alguma coisa e saiu. Caio assistiu aquilo, sentindo um nó na garganta. Ele queria levantar e falar alguma coisa, mas se conteve. Não podia se revelar ainda. Tudo o que podia fazer naquele momento era observar e guardar o que via. E o que via doía. Minutos depois, Júlia pegou o celular escondido no bolso do avental. Mandou uma mensagem curta para alguém chamado Seu Raul. Perguntou se ele podia cuidar do gato dela por mais uma noite, porque ela ainda estava pegando hora extra para juntar dinheiro para o aluguel. O jeito que ela escreveu, direto, sem rodeio, mostrava que não tinha ninguém mais para ajudar. Quando terminou o turno, Júlia pegou o casaco, tirou o avental e foi embora andando sozinha. A rua já estava escura. Caio esperou alguns minutos e saiu atrás, mantendo distância. Não sabia bem porquê, só queria ver até onde ela ia. Ela virou a esquina e entrou num prédio simples, daqueles antigos, com portão de ferro e pintura descascando. Subiu devagar, parando no segundo andar. Ele ficou do outro lado da rua, parado, olhando. Viu quando a luz de um apartamento acendeu. A sombra dela apareceu na janela, mexendo em alguma coisa, talvez um retrato. Ficou ali parada por um bom tempo.
Caio sentiu uma coisa estranha, uma mistura de respeito e tristeza, como se por um instante tivesse visto algo que não devia, uma parte da vida dela que era privada demais para ser observada. Mas era tarde. Ele já tinha sido tocado por aquela história. Enquanto voltava para o carro, a cabeça dele girava. Ele pensava em quantas vezes passou pelos próprios funcionários sem olhar de verdade. Quantas histórias parecidas poderiam estar escondidas atrás dos sorrisos que ele via todo dia nos corredores da empresa. Dentro do carro, ligou o motor, mas ficou parado, olhando para frente. Lembranças antigas começaram a voltar. O hospital, o velório da mãe dele, o mesmo silêncio que Júlia tinha descrito. Foi a primeira vez, em muito tempo, que ele se sentiu pequeno dentro da própria riqueza. Lá de cima, Júlia apagou a luz e se deitou. O corpo pedia descanso, mas a cabeça não deixava. O travesseiro ainda cheirava a perfume da mãe. Ela virou para o lado, fechou os olhos e respirou fundo, tentando acreditar que o dia seguinte seria mais leve. Mesmo sem acreditar muito nisso, Caio colocou o carro em movimento e foi embora devagar. O som da chuva começava a cair no vidro. E enquanto dirigia, ele sabia, lá no fundo, que aquela mulher, a garçonete que ele quase não teria notado se tivesse vindo em outro dia, acabava de mudar alguma coisa dentro dele. No dia seguinte, Caio acordou mais cedo que o normal. Mesmo sem despertador, abriu os olhos e ficou olhando para o teto por um tempo, com aquela sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante. Mas logo lembrou. Júlia. A imagem dela voltando para casa sozinha, o jeito que falou da mãe, a força disfarçada no sorriso. Tudo estava grudado na cabeça dele desde ontem. Levantou, tomou um banho rápido, jogou um jeans e uma camiseta escura qualquer, colocou o mesmo boné amassado do dia anterior e pegou o carro. Nem pensou direito, só foi. No caminho até a cafeteria, as ruas ainda estavam meio vazias, com aquele clima de manhã cinza, onde tudo parece um pouco mais lento. Ele parou na mesma vaga de antes, atravessou a rua e entrou pela porta lateral da loja, como se fosse só mais um cliente comum. Dessa vez, chegou mais cedo. A cafeteria ainda estava se ajeitando, alguns funcionários limpando as mesas, outros ajustando as vitrines de doces. A música ambiente mal tinha começado, e então ela entrou. Júlia chegou com o cabelo preso num coque mais desarrumado do que o normal, uma mochila surrada no ombro e uma blusa fina de manga comprida. Tinha os olhos um pouco inchados, mas segurava o mesmo sorriso leve de sempre. Deu bom dia pro segurança, pro rapaz do caixa, e foi direto pro vestiário. Caio ficou sentado na mesma mesa do canto, mexendo no celular, mas sem olhar nada, só esperando o momento certo. Quando ela apareceu de novo, já de avental, e com o bloquinho na mão, começou a atender uma senhora com dificuldade para ler o cardápio. Se agachou do lado da mesa, explicou cada item com paciência e anotou o pedido devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Caio sentiu um nó no peito de novo. Assim que ela se levantou, foi até a mesa dele. Olhou, reconheceu o cliente do dia anterior e abriu um sorriso sincero. "Voltou?" perguntou. "Voltei. O bolo de cenoura ainda tá bom?" "Tá melhor hoje. E tem café fresco também, se quiser. Quero os dois. E talvez uma conversa." Ela franziu um pouco a testa, mas manteve o tom leve. "Conversa? Rápida. Prometo que não atrapalha o seu turno." Júlia assentiu, anotou o pedido e foi pro balcão. Preparou o café com atenção, pegou uma fatia do bolo com mais cobertura do que o normal e voltou para a mesa dele. Colocou tudo com cuidado, como se aquele gesto simples tivesse algum significado maior. "Tá aí. Café e bolo. A conversa vai ser cobrada à parte." Caio riu baixo. "Justo." Ela puxou a cadeira da mesa ao lado, virou de lado para ele e se encostou, mantendo uma certa distância. "Ah, pode falar. Ontem você disse uma coisa que ficou na minha cabeça." Ela ficou séria de repente. "O quê?" "Quando eu perguntei como você aguentava, você disse, 'A gente tenta, né?'" Ela encarou ele, sem responder por alguns segundos. Depois olhou pro lado e respirou fundo. "É o que tem pra hoje." Caio ficou em silêncio por um tempo, tomando o café devagar. O silêncio entre os dois não era pesado, era só cheio de coisas que nenhum dos dois sabia dizer direito. Ele então se inclinou um pouco pra frente. "Se eu dissesse pra você fazer um pedido, qualquer um, o que você pediria?" Júlia franziu o rosto, surpresa com a pergunta. "Como assim? Qualquer coisa, sem pensar em dinheiro, limite ou realidade. Só, o que você mais queria agora?"
Ela olhou para ele com os olhos marejando. Não tinha drama. Era só verdade. E então, sem desviar o olhar, respondeu: me traga minha mãe de volta. Caio sentiu um baque no peito. O tipo de coisa que ninguém nunca tá pronto para ouvir. A xícara parou na metade do caminho até a boca. Ele olhou para ela, procurando alguma ironia, alguma piada, mas não tinha. A resposta foi simples, direta, mas o jeito que ela falou foi o que pegou ele de jeito. Não foi com raiva, nem com desespero. Foi com uma dor tão clara, tão crua, que parecia que ela estava abrindo o coração ali, sem medo. Ele tentou dizer alguma coisa, mas não saiu nada. Júlia respirou fundo de novo e limpou os olhos com a manga da blusa. Desculpa, foi só a primeira coisa que veio na cabeça. Não, ele balançou a cabeça. Não tem por que pedir desculpa. Júlia sorriu sem graça e ficou olhando para a mesa. Eu não tô esperando que isso aconteça, claro. É a única coisa que eu queria, desde o momento que ela fechou os olhos no hospital. Todo o resto, eu dou um jeito. Só isso que não dá. Caio olhava para ela e pensava em tudo que o dinheiro dele comprava. Casas, carros, viagens, investimentos, empresas. E nenhuma daquelas coisas servia para nada naquele momento. Porque o que ela queria, ele nunca poderia dar. Aquela mulher na frente dele, com o cabelo preso de qualquer jeito e os olhos cansados, tinha acabado de desmontar tudo que ele achava que sabia sobre a vida. Ela levantou da cadeira, ajeitou o avental e disse que precisava voltar para as mesas. O bolo ainda tá quentinho. Aproveita. Caio ficou olhando ela se afastar mais uma vez. Mas agora era diferente. Agora ele não conseguia ver só uma funcionária dedicada. Agora, ele via uma mulher que estava de pé num mundo que já tinha tentado derrubar ela de todas as formas. E no fundo, ele sabia. Aquelas 3 palavras iam ficar com ele para sempre. Caio ficou ali, parado na mesa, sem tocar no bolo, o garfo ainda apoiado no canto do prato, o café esfriando, a cabeça dele a mil. Ele tentava fingir que estava no controle da situação, mas já era. Depois daquilo que Júlia disse, tudo mudou. Não dava para seguir com a ideia de apenas observar e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para a vitrine de doces, onde ela estava de novo. Júlia estava limpando o vidro com um pano, concentrada. O movimento ainda estava baixo, então ela aproveitava para deixar tudo pronto para o próximo pico. Aquilo era ela, alguém que fazia o máximo mesmo quando ninguém estava olhando. Caio se levantou devagar, ajeitou o boné na cabeça e foi até o caixa. A atendente que estava lá perguntou se ele ia querer a conta. Ele respondeu que sim, mas que queria falar com a garçonete que tinha atendido ele. A moça chamou Júlia pelo nome e apontou com o queixo. Ela se aproximou, secando a mão no pano. Esqueceu alguma coisa? Não, mas acho que você pode me ajudar com uma coisa. Ela arqueou a sobrancelha, esperando. Você pode sair comigo depois do seu turno? O jeito que ele falou foi calmo, sem segundas intenções, sem flerte. Era só um pedido direto. Júlia ficou surpresa, mas não se assustou. Isso é uma cantada? Não, é só... Eu queria conversar, te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Caio respirou fundo. Se eu te contar quem eu sou, você promete que não vai sair correndo? Ela riu de leve, meio desconfiada. Tá, agora você me deixou curiosa. Te espero ali fora, quando você terminar. Júlia assentiu, ainda sem saber se ele estava brincando ou falando sério. Mas algo no olhar dele fez ela querer ver até onde aquilo ia. Caio saiu, foi até a calçada e encostou na mureta da frente da cafeteria. O tempo tinha virado. O céu estava nublado de novo, e o vento trazia aquele cheiro de chuva perto. Ele mexia no celular de vez em quando, mas não conseguia se concentrar em nada. Meia hora depois, Júlia apareceu pela porta, já sem o avental, com a mochila no ombro e o cabelo solto. Olhou para ele e cruzou os braços. Pronto, pode falar. Caio olhou ao redor, viu que ninguém prestava atenção e tirou o boné. Meu nome não é Marcos. Ela fez uma cara de eu sabia. Sabia que tinha algo estranho. Sou Caio Varela. Ela franziu a testa, tentando lembrar de onde conhecia aquele nome. Quando caiu a ficha, arregalou os olhos. O dono da... Sim, das cafeterias. O silêncio entre eles ficou denso por um instante. Ela olhou para ele como se tentasse confirmar com os próprios olhos que era verdade. Caio colocou as mãos nos bolsos e deu um passo para frente. Eu vim aqui disfarçado para observar, para ver como as coisas estão funcionando nas lojas.
mas não esperava que isso fosse acontecer. Isso o quê? Encontrar você. Ela ficou sem reação. Você não tá com raiva? Por eu ter mentido? Tô surpresa, um pouco confusa. Mas não, raiva, não. Caio assentiu, aliviado. Eu ouvi o que você disse ontem para sua colega. E ouvi hoje também, quando me respondeu sobre sua mãe. Ela desviou o olhar, mexendo na alça da mochila. Eu não devia ter falado aquilo. Foi pesado, foi verdadeiro. Ela olhou para ele de novo, tentando entender onde aquilo ia parar. Por que você quer falar comigo, Caio? Ele respirou fundo mais uma vez. Porque eu não consegui sair daqui e fingir que você era só mais uma funcionária. Ela arqueou a sobrancelha. Ok, eu quero te fazer uma proposta. Diferente. Tô ouvindo. Eu tô montando um projeto novo. Uma unidade conceito, com foco em pessoas, atendimento, clima organizacional, bem-estar. Quero que essa nova cafeteria seja diferente de todas as outras, mais humana. E eu quero que você ajude a liderar isso comigo. Júlia riu, sem acreditar. Como assim liderar? Eu sou garçonete. Justamente. Você vê o que ninguém vê. Você entende as pessoas. Você não tá aqui só por dinheiro. Tá aqui porque se importa. E você quer que eu trabalhe diretamente comigo, montando essa nova loja, escolhendo a equipe, ajudando a construir tudo do zero. Ela balançou a cabeça confusa. Você tá me oferecendo um cargo? Tô te oferecendo uma chance. Ela ficou em silêncio. O vento soprou mais forte, levantando o cabelo dela. Caio, você sabe que eu não tenho experiência com liderança, né? Eu também não tinha quando comecei. Eu aprendi na marra. E você já aprendeu muita coisa só vivendo. Ela olhou para a calçada, pensativa. Por que eu? Tem tanta gente mais qualificada. Por que nenhuma delas me disse, me traga minha mãe de volta? Olhando no meu olho, Júlia mordeu o lábio, tentando segurar a emoção. Eu não sei se consigo. Então pensa, com calma. Se quiser, a gente marca uma conversa mais formal. Eu só precisava te dizer hoje. Não dava para guardar isso. Ela assentiu devagar. Tá, eu vou pensar. Caio estendeu a mão. Sem pressão. Só pensa. Ela apertou a mão dele. Forte, sincera. Obrigada. Por ver. Por ver o quê? Que eu não sou só a garçonete do turno da tarde. Ele sorriu. Nunca achei que fosse. Ela se despediu e foi embora. Dessa vez, ele não seguiu. Só ficou parado, olhando ela desaparecer na esquina. Sabia que, depois daquilo, nada ia ser como antes. Naquela noite, Caio não voltou direto para casa. Dirigiu sem rumo por um bom tempo, passando por ruas que nem lembravam o nome. Quando parou, estava em frente à primeira cafeteria que ele abriu na vida. Pequena, com um letreiro meio apagado, mas ainda funcionando. Ficou dentro do carro, olhando o lugar por alguns minutos, lembrando do tempo em que ele mesmo servia os cafés, limpava o balcão e fazia tudo sozinho porque não tinha grana para contratar ninguém. Na época, ele mal sabia o que estava fazendo. Só tinha uma ideia na cabeça e um medo enorme de fracassar. E agora, sentado num carro importado, dono de uma rede que cresceu mais do que ele sonhou, ele estava ali, sentindo o mesmo medo, não de quebrar, mas de ter esquecido quem ele era antes do dinheiro chegar. No dia seguinte, chegou cedo no escritório central da empresa. O lugar era moderno, cheio de vidro e gente elegante circulando pelos corredores. Caio entrou direto na sala dele, trancou a porta e ficou um tempo em silêncio. Olhou as planilhas abertas no computador, os relatórios de crescimento, os gráficos bonitos, e pensou: do que adianta tudo isso se eu não conheço mais ninguém que trabalha para mim? Pegou o celular e mandou uma mensagem para Júlia. Era curta. Você pode almoçar comigo hoje? Ela respondeu poucos minutos depois. Posso. Onde? Ele mandou o endereço do restaurante que ficava a 2 quadras do escritório. Simples, tranquilo, nada chique demais. Queria que ela se sentisse à vontade. Às 12h40 em ponto, ela chegou. Tava de calça jeans, blusa azul clara e um tênis branco que parecia novo. O cabelo preso num rabo de cavalo e a mochila no ombro. Quando entrou no restaurante e viu Caio já sentado, ela sorriu. Um sorriso contido, meio tímido. Ele levantou, puxou a cadeira para ela e disse que já tinha pedido suco de maracujá, porque viu que ela gostava. Júlia riu. Observador, hein? Um pouco. Eles pediram o prato do dia e ficaram em silêncio por alguns instantes. O clima ainda era leve, mas carregado de expectativa. Júlia sabia que não era só um almoço. E Caio também sabia que tinha chegado a hora de falar mais do que nomes e propostas.
Depois da entrada, ele respirou fundo e começou. Júlia, eu te chamei aqui hoje porque acho que você merece saber algumas coisas sobre mim. Não como empresário, mas como pessoa. Ela apenas assentiu com a cabeça, deixando ele seguir. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Foi um infarto, fulminante. Ele saiu de casa num sábado de manhã para comprar pão e não voltou mais. Ela franziu o rosto, tocada pelo que ouviu. Sinto muito. Depois disso, minha mãe fez de tudo para segurar as pontas. Trabalhou como costureira, vendeu doce, limpou casa, tudo que dava para colocar comida na mesa. Eu cresci vendo ela se matar por mim. Caio mexeu no guardanapo, dobrando ele sem perceber. Quando eu fiz 26 anos, ela descobriu um câncer. E mesmo doente, não queria parar de trabalhar. Dizia que o dinheiro era para eu realizar meus sonhos. Ele parou por um segundo, como se precisasse respirar de novo. Júlia olhava para ele com atenção total. Eu tentei fazer tudo. Vendi carro, pedi empréstimo, dormia no hospital com ela. Mas o câncer foi mais rápido que qualquer plano. Júlia segurou a borda da mesa com as 2 mãos. Quando você disse aquilo, me traga minha mãe de volta. Eu entendi de um jeito que ninguém mais entenderia. Os olhos dela se encheram d'água, mas ela não chorou. Foi por isso que você ficou tão abalado? Caio assentiu. Porque eu já fui você. Eu já servi café com a cabeça em outro lugar. Já sorri quando por dentro só queria desaparecer. E hoje, com tudo que tenho, ainda sinto que não consegui devolver nem metade do que minha mãe me deu. Ela respirou fundo. Eu também, todo dia. Ficaram em silêncio por um tempo. A comida chegou, mas os 2 pareciam não ter pressa nenhuma. Por isso aquela proposta não foi por impulso, Júlia. Foi real. Eu tô construindo essa nova loja com outro olhar. Um lugar onde a gente pense primeiro nas pessoas, não só nas vendas. E quero você nesse projeto porque você é o tipo de gente que muda o ambiente só por estar ali. Ela passou a mão no rosto, tentando disfarçar o que estava sentindo. Eu não sou perfeita, Caio. Às vezes eu acordo e não tenho vontade nem de sair da cama. Nem eu. Ela riu baixo. É estranho ouvir isso de alguém como você. Eu sou só mais um, Júlia. Só que com grana. Isso não me protege de dor nenhuma. Ela olhou para ele por uns segundos e disse: eu aceito conversar mais sobre isso, mas sem prometer nada por enquanto. Claro, o que você quiser. Os 2 voltaram a comer, agora com mais calma. De vez em quando trocavam olhares, algumas piadas bobas, e o clima foi ficando mais leve. Mas algo já tinha mudado. A barreira entre eles não existia mais. Na saída, Caio caminhou ao lado dela até a esquina. O vento bateu de novo, e ela abraçou os braços como quem sentia um frio repentino. Ele perguntou: quer que eu te leve? Não, eu gosto de andar. Me acalma. Tá certo. Antes de se despedirem, ela olhou nos olhos dele e falou: obrigada por confiar em mim com isso. Obrigado por me lembrar do que realmente importa. Ela acenou com a mão e seguiu pela calçada. Caio ficou parado, vendo ela se afastar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha dito tudo o que precisava dizer, sem esconder nada. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o despertador tocando no volume máximo. Ela bateu nele com a palma da mão, sem nem abrir os olhos. Tinha dormido pouco de novo. Sonhou com a mãe, mas não conseguiu lembrar dos detalhes. Só sabia que tinha sido um daqueles sonhos que deixam o peito apertado o dia inteiro. Ela se arrastou até o banheiro, jogou água no rosto e olhou no espelho. Os olhos estavam fundos, a pele meio pálida, o cabelo desarrumado. Mas ela já se acostumou com essa versão dela. Era o que dava para ser. Amarrou o cabelo num rabo de cavalo, passou um corretivo rápido e foi preparar o café preto de sempre. Enquanto a água esquentava, olhou o celular e viu a notificação de uma mensagem nova. Era do número do Caio. Oi, tenho uma ideia meio fora do comum. Me encontra hoje à tarde na AV. Teodoro, número 866? Ela encarou o celular por alguns segundos. Não respondeu de cara. Ficou pensando o que podia ser aquilo. Número de endereço comercial, certeza. Mas o que ele queria mostrar ali, mesmo sem entender direito, sentiu o impulso de aceitar. Às vezes a gente simplesmente sente quando tem que ir. No fim do turno da manhã, Júlia pegou o metrô e foi até o endereço. Chegou lá suando, com a camisa grudando nas costas e o cabelo já desmanchado, mas firme. O prédio era discreto, fachada cinza, sem placa nenhuma. Do lado de fora, um carro preto parado. Caio já estava esperando, encostado na porta, com cara de quem já tinha pensado em 1000 coisas enquanto esperava. Oi, ela disse, meio sem saber como agir.
Oi, achei que você não viria. Eu quase não vim, mas a curiosidade venceu. Ele riu e fez sinal com a cabeça para ela seguir. Entraram juntos no prédio, subiram até o segundo andar. Um corredor vazio, paredes brancas, cheiro de tinta fresca. Caio pegou uma chave no bolso e abriu a porta de uma das salas. Quando Júlia entrou, deu de cara com um espaço grande, cheio de caixas empilhadas, móveis desmontados e papéis colados nas paredes. Tinha desenhos de mesas, planta baixa, algumas anotações rabiscadas em caneta vermelha, um quadro branco no canto, com a palavra Começo, escrita bem grande. Ela ficou parada na porta. O que é isso? O projeto. A nova unidade que te falei. Ela olhou ao redor, surpresa. Aqui? Sim, vai ser aqui. E eu queria te mostrar porque você vai fazer parte disso. Júlia deu uma risada curta, meio sem acreditar. Ainda tá insistindo nessa ideia? Tô, porque quanto mais penso, mais tenho certeza. Essa loja vai ser diferente de tudo. E eu não quero só um gerente. Quero alguém que traga um olhar de dentro, de quem viveu o outro lado, que sabe o que é estar no chão de loja de verdade. E esse alguém é você. Ela deu mais alguns passos para dentro. Pisou devagar, olhando tudo. Ainda não era nada. Um chão vazio, paredes sem cor, poeira. Mas tinha alguma coisa ali. Um sentimento de que algo novo podia nascer. E o que exatamente você quer que eu faça aqui? Caio se aproximou do quadro e pegou um caderno. Quero que você participe da criação da equipe. Que ajude a pensar no jeito que vamos atender as pessoas. Que pense nos treinamentos, nas rotinas, em como fazer desse lugar uma cafeteria que respeita quem está na linha de frente. E claro, que atenda bem quem entra por aquela porta. Júlia cruzou os braços. Eu nunca fiz nada disso. Eu sei, mas você viveu. Isso vale mais que diploma. Ela ficou em silêncio. Andou até uma das janelas e encostou o rosto no vidro. Lá fora, a rua seguia no ritmo de sempre. Carros, gente apressada, buzina. Mas lá dentro, parecia que o tempo tinha parado. E você acha que os outros vão aceitar isso? Uma garçonete virando coordenadora? Se não aceitarem, não são as pessoas certas para esse projeto. E você vai me ajudar a selecionar quem é. Júlia virou de frente para ele. Eu preciso de tempo. Você tem. Isso aqui não vai abrir amanhã. Ainda tem muita coisa para montar. Mas quero que pense com carinho. E se topar, quero que a primeira coisa que a gente construa aqui seja a confiança. Ela sorriu. Um sorriso mais leve do que ele tinha visto nos últimos dias. Ok, me dá esse tempo então. Te dou. Mas te dou também um convite. Qual? Amanhã à tarde, reunião com o time do RH. Informal. Só para te conhecerem melhor. Para entenderem o porquê de você estar aqui. Você topa? Ela respirou fundo. Topo. Mas sem prometer que vou ficar. Sem prometer. Só presença. Ela caminhou até o centro da sala, olhou em volta de novo e esticou a mão para ele. Então tá. Convite aceito. Ele apertou a mão dela, firme, como quem selava um acordo importante. Sem papel, sem contrato. Só olho no olho. Na saída, antes de irem embora, Caio parou na porta e disse: tem mais uma coisa. Isso aqui não é sobre caridade. Não tô te dando nada. Tô te oferecendo a chance de construir algo comigo. Se aceitar, quero que saiba. Você vai ter que trabalhar muito. É a única coisa que eu sei fazer bem. Ele sorriu. Amanhã, às 2? Às 2. Cada um foi pro seu lado depois disso. Ela de metrô, ele de carro. Mas os dois sabiam que aquilo tinha sido o começo de alguma coisa grande. Ainda indefinida, ainda frágil, mas de verdade. Tava tudo certo pro encontro da Júlia com o RH. Ela chegou no prédio da sede administrativa 15 minutos antes da hora. Não quis correr o risco de se atrasar. Tava com uma roupa simples, calça preta, camisa azul clara e um tênis branco limpo. Cabelo preso com um prendedor que achou no fundo da bolsa. Antes de entrar, parou na calçada, fechou os olhos e respirou fundo. Lá dentro, o ambiente era outro. Ar-condicionado gelado, pessoas andando rápido com pastas na mão, escadas de vidro e café expresso saindo direto de máquina automática. Júlia sentia que aquele lugar não era para ela, mas também sabia que se não entrasse, nunca saberia onde isso ia dar. Foi recebida pela assistente de Caio, uma moça chamada Vanessa, simpática e direta. Levou Júlia até uma sala de reunião pequena, com uma mesa redonda e algumas cadeiras acolchoadas. Pode ficar à vontade. Já vão chegar. Júlia assentiu. Ficou ali, sentada, mexendo na alça da mochila e olhando para os detalhes da sala.
Nada tinha a ver com o ambiente que ela conhecia das cafeterias. Aquilo era outro mundo. Só que agora, ela fazia parte daquilo, de algum jeito. Ou ia tentar. A porta abriu e entraram 2 mulheres e um homem, todos com crachás pendurados no pescoço. Se apresentaram com sorrisos neutros, daquele tipo de simpatia de escritório. Perguntaram sobre o tempo que ela trabalhava na rede, o que fazia, o que gostava, o que achava que podia melhorar. Ela respondeu tudo com calma, sem tentar parecer alguém que não era. Falou do que via todo dia, dos clientes, dos colegas, da correria, dos erros que aconteciam e das coisas boas também. Tudo ia indo bem, até que a porta da sala abriu de novo. A mulher que entrou não sorriu. Usava salto alto, saia lápis, blazer justo e um olhar que cortava o ambiente antes mesmo de falar. Olhou direto para Júlia, como se já soubesse quem ela era antes de qualquer apresentação. Desculpa o atraso, disse. Estava resolvendo uma confusão numa das lojas. Caio entrou logo atrás dela, com expressão calma. Ah, que bom que você chegou, Tainá. Tainá, diretora de operações da rede, responsável por acompanhar o desempenho das unidades e garantir que tudo estivesse rodando como o planejado. Era conhecida por ser exigente, fria e direta, e odiava surpresas, principalmente quando vinham de cima para baixo, sem passar pelo filtro dela. Ela sentou-se na cadeira ao lado de Caio, cruzou as pernas e virou o corpo na direção de Júlia. Então você é a Júlia. Júlia ficou reta na cadeira. Sou. Garçonete da unidade da Vila Clementino, né? Isso. E agora tá aqui pra liderar um projeto com o presidente da empresa? O tom foi educado, mas carregado de dúvida. Caio tentou aliviar o clima. A gente ainda tá definindo os papéis. A Júlia tem um olhar valioso sobre o atendimento e o que acontece lá na ponta. É isso que quero aproveitar. Tainá sorriu de canto. Claro, olhar valioso. Ela virou-se de novo para Júlia. Me diz uma coisa. Você tem alguma formação em gestão? Não. Já liderou alguma equipe? Não oficialmente, mas sempre acabo ajudando meus colegas. Alguma experiência com planejamento, metas, indicadores? Nunca mexi com essas coisas. Tainá balançou a cabeça lentamente. Entendi. O silêncio que se instalou depois disso foi constrangedor. Júlia sabia que estava sendo medida, pesada. E não era pelo que fazia, mas pelo que não tinha no currículo. Caio cruzou os braços. A ideia é justamente sair do padrão. Criar um modelo de loja baseado em pessoas reais. Tainá sorriu. Pessoas reais, sim. Mas a gente também precisa de resultados, Caio. Você sabe disso. E eu tô apostando que essa mistura pode funcionar. Tainá não insistiu, mas o olhar dela dizia tudo. Não gostava da ideia, e muito menos da presença da Júlia naquele espaço. A reunião continuou por mais alguns minutos, mas o clima já tinha mudado. As perguntas ficaram mais técnicas, mais frias. Júlia respondeu como podia, sem fingir que sabia mais do que sabia. Quando terminou, agradeceu, pegou a mochila e saiu com a mesma postura calma com que entrou. Caio foi atrás. Alcançou ela no corredor. Desculpa por aquilo. Tudo bem. Ela não falou nada que eu não imaginava ouvir. Eu não devia ter deixado ela entrar assim. Ela é alguém importante, né? É. Mas isso não muda o que eu quero fazer. Júlia deu de ombros. Só não sei se vou aguentar esse tipo de ambiente. Eu tô aqui. Não vou soltar sua mão nisso. Ela assentiu, mas não sorriu. A cabeça dela estava cheia. Cheia de dúvida, de medo, de sentimento de não pertencimento. Enquanto isso, lá dentro da sala, Tainá continuava sentada com os braços cruzados. Isso vai dar problema. Uma das mulheres do RH tentou amenizar. Talvez ela se adapte. Ou talvez seja só uma funcionária perdida que o Caio resolveu transformar em projeto pessoal. Ela pegou o celular e saiu da sala. Na tela, uma conversa já em andamento com o gerente da loja onde Júlia trabalhava. Quero tudo sobre ela. Histórico, faltas, atrasos, reclamações, qualquer coisa. Pode deixar. Amanhã eu te mando. Tainá guardou o celular na bolsa e apertou o passo. Ela não ia deixar uma garçonete sem experiência nenhuma virar símbolo de uma nova fase da empresa. Pelo menos, não sem lutar antes. Tainá sempre teve um talento para enxergar o que os outros não veem. Ela dizia que era instinto, mas na verdade era treino. Anos lidando com metas, cortes, reestruturações e executivos que prometiam mundos e fundos. Sabia quando alguém era de verdade e quando era só empolgação de momento. E ali, naquele novo projeto do Caio, ela já tinha certeza.
Júlia era o tipo de história bonita que encanta na primeira semana, mas vira problema quando as responsabilidades apertam. Quando chegou no escritório no dia seguinte, foi direto para a sala dela. Sentou na frente do computador, abriu o sistema interno da empresa e digitou o nome completo da Júlia. Júlia Maria de Almeida Souza. A ficha apareceu em poucos segundos. Admissão há 2 anos. Sem faltas nos últimos 6 meses, boas avaliações. Nada muito fora do comum. Mas Tainá não estava procurando coisa óbvia. Ela queria o que não estava ali. Ligou para o gerente da unidade da Vila Clementino, um cara chamado Rodrigo, que ela já conhecia bem. Não era exatamente confiável, mas era eficiente. Rodrigo, preciso que você me ajude com uma coisa. Discretamente. Claro, pode falar. A Júlia, aquela garçonete que trabalha aí. Você tem ideia se ela tem algum problema? Dívidas, confusão com clientes, qualquer coisa fora do padrão? Rodrigo hesitou. Olha, ela é muito quieta. Nunca deu problema. Mas se quiser, eu posso puxar umas coisas por fora. Conheço uma pessoa no banco que pode ver o CPF dela. Tainá olhou para o relógio, depois pela janela da sala. Faz isso. E me manda tudo o que achar. Hoje ainda. Tá feito. Enquanto esperava, ela mandou uma mensagem para o jurídico da empresa pedindo orientação sobre análises prévias de histórico financeiro para cargos de liderança. Era só para cobrir qualquer rastro, caso alguém questionasse depois. No fim da tarde, o celular dela vibrou. Mensagem do Rodrigo. Documento em anexo. Tainá abriu o arquivo e começou a ler. Júlia tinha algumas pendências no nome. Nada absurdo. Uma fatura antiga de loja de departamento, 2 meses de aluguel atrasado num contrato antigo e uma dívida maior em nome da mãe, que ainda constava como solidária. Ou seja, Júlia podia ser cobrada também. Ela não sorriu, mas os olhos brilharam. Era isso. Um ponto de entrada. Pegou o celular e ligou direto para Caio. Oi, Tainá. Aconteceu algo? Preciso conversar com você sobre a Júlia. Agora? Sim, é importante. Caio aceitou. Marcaram na própria sala dele, meia hora depois. Quando ela entrou, ele estava sentado, com uma xícara de café nas mãos. Pode falar. Eu fiz uma análise da situação da Júlia. Achei que seria prudente, já que você está prestes a colocá-la numa posição estratégica da empresa. Caio deixou a xícara sobre a mesa. E? Ela tem dívidas. Algumas pessoais, outras ligadas ao nome da mãe. Não tô falando de inadimplência criminosa, mas isso pode afetar o comportamento dela. Pressão, estresse, decisões erradas. E se alguém da imprensa descobre que sua nova coordenadora tem nome sujo? Caio cruzou os braços. Isso não me diz nada sobre o caráter dela, mas diz sobre estabilidade. E você sabe que no nosso setor, tudo é percepção. Imagina esse projeto nascendo com uma líder que tem problemas financeiros? Você já teve dívida, Tainá? Ela ficou em silêncio por um segundo. Não é sobre mim. Claro que é. É sempre sobre todos nós. E olha, eu sabia dessa situação. Ela me contou. Tainá arqueou as sobrancelhas. Surpresa de verdade. E mesmo assim, porque essa dívida veio de uma batalha que ela travou com a mãe no hospital. E eu não conheço nada mais nobre do que isso. Tainá se levantou da cadeira, visivelmente contrariada. Eu só tô tentando proteger a imagem da empresa, Caio. E eu tô tentando mudar o que a gente sempre fez. Chega de decidir só por aparência. Júlia é real. É o que falta aqui. Ela pegou a bolsa, mas antes de sair, virou-se. Só não diga que eu não avisei quando isso virar um problema. Caio não respondeu. Só ficou ali, sozinho, pensando se estava realmente preparado para seguir com tudo aquilo. Porque agora ele sabia. Tainá não ia parar. Ela era do tipo que não deixava nada passar em branco. Enquanto isso, Júlia estava na casa dela, sentada no sofá, com um caderno no colo, rabiscando ideias para a nova cafeteria. Escrevia sobre coisas simples, uma plaquinha de boas-vindas, um cantinho com livros, treinamento com empatia, horário de conversa com os funcionários, coisas que ela nunca teve, mas que sempre sonhou em ver em algum lugar. O telefone tocou. Era Roberta. Amiga, fiquei sabendo de um boato na unidade. Parece que alguém do corporativo pediu sua ficha completa. Tá sabendo de alguma coisa? Júlia congelou por um segundo. Não, fique esperta. Parece que estão querendo puxar teu tapete. Ela desligou, encostou no sofá e ficou olhando pro teto. O medo que tinha ficado adormecido voltou com força. Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo,
Alguém podia chegar e dizer que ela não era suficiente, que não podia estar ali. Mas ela não chorou. Fechou o caderno, se levantou e foi lavar o rosto. O que quer que viesse, ela ia enfrentar, porque ela já tinha perdido tudo antes. E ainda assim, estava de pé. Na noite anterior à entrevista, Júlia mal dormiu. Virava de um lado para o outro, cobria o rosto com o travesseiro. Tentava se convencer de que estava tudo bem, mas o coração batia acelerado. Pensou em cancelar umas 5 vezes. Pegou o celular mais de uma vez para escrever uma mensagem para Caio dizendo que não ia dar certo. Que ela não estava pronta, que era melhor parar por ali mesmo. Mas desistia de mandar. Às 7 da manhã, ela já estava de pé. Fez café, preparou um pão com manteiga, mas mal conseguiu comer. Abriu o armário e ficou parada um tempão encarando as roupas. Nenhuma parecia certa. Ou era informal demais ou formal demais, ou ela não se sentia bem com nenhuma. No fim, escolheu uma calça jeans escura, uma camisa branca sem estampa e um tênis cinza. Simples, limpa, ela mesma. No caminho até o escritório, ficou ouvindo a própria respiração dentro do vagão do metrô. Cada estação parecia levar ela para mais perto de um lugar onde não pertencia. Pelo menos, era isso que a cabeça dela dizia. Quando chegou na recepção do prédio, a mesma assistente do outro dia, Vanessa, a recebeu com um sorriso mais acolhedor. Júlia, tudo bem? Me acompanha, por favor. Subiram juntas até o 3º andar, onde ficava a sala de reuniões do RH. Antes de entrar, Vanessa parou e disse baixinho: Fica tranquila, tá? Eles só querem te conhecer melhor. Júlia sorriu com o canto da boca. Mas por dentro, não estava nada tranquila. A sala era menor do que ela imaginava. Tinha uma mesa oval no meio, algumas cadeiras, um pote com balas no canto e uma TV ligada num canal corporativo da empresa. Sentados à mesa, estavam 3 pessoas. Uma mulher de óculos chamada Luciana, o mesmo homem da reunião anterior, Pedro, e uma moça nova que Júlia ainda não conhecia. Todos cumprimentaram ela com sorrisos que tentavam ser simpáticos, mas tinham aquele ar de "tô te analisando". Luciana começou: Júlia, a gente te agradece por ter vindo. A ideia aqui é simples. Entender quem você é além da função que já exerce na cafeteria. Saber o que pensa, como vê as coisas, o que te motivou a aceitar esse convite do Caio. Júlia assentiu, tentando esconder o nervosismo. Tá bom, pode perguntar. Pedro se inclinou um pouco para frente. O que te motivou a aceitar esse desafio, mesmo sem ter experiência nenhuma com liderança? Ela respirou fundo. Porque eu já vi muita coisa acontecer no chão da loja. Já vi colega sair chorando porque levou bronca na frente de cliente. Já vi cliente destratar atendente como se fosse lixo. Já vi gente incrível ser ignorada só porque não sabia falar bonito. E isso me incomoda. Luciana balançou a cabeça positivamente. E o que você acha que pode fazer diferente nesse novo espaço? Ouvir. Eu acho que tudo começa por aí. Se a pessoa sente que tem voz, ela trabalha melhor. Se ela sente que alguém tá de olho nela só pra cobrar, ela trava. Mas se sente que alguém tá de olho porque se importa, ela cresce. A moça nova sorriu com isso. E você acha que consegue lidar com os conflitos que vêm junto com a liderança? Não sei, mas tô disposta a tentar. Não tenho todas as respostas, mas tenho vontade de aprender. Luciana olhou para Pedro, como quem diz, interessante. Júlia, posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Pode. A gente soube que você perdeu sua mãe recentemente. Como tem sido lidar com isso no meio de tantas mudanças? A pergunta pegou Júlia de surpresa. Não porque fosse segredo, mas porque ela não estava esperando que alguém ali tocasse no assunto assim, tão direto. Ela engoliu seco. Tá sendo difícil. Tem dia que eu acordo e não acredito que ela não tá mais lá. Mas também tem dia que eu lembro das coisas que ela me ensinou. Ela sempre dizia que a gente não pode parar, mesmo quando dói. E se eu tô aqui hoje, é porque ela me ensinou a levantar. Silêncio por alguns segundos. A moça nova perguntou: E o que você espera daqui? Dessa chance? Júlia pensou por alguns segundos antes de responder. Eu espero um lugar onde as pessoas não precisem esconder o que sentem para manter o emprego. Um lugar onde trabalhar seja menos pesado. E se eu puder ajudar a criar isso, eu quero estar ali. A porta se abriu sem aviso. Tainá entrou. Desculpa o atraso. Sentou-se numa cadeira vaga, ajeitou a saia e cruzou os braços. Júlia, prazer. Tainá. A gente já se viu, mas não conversamos direito. Júlia assentiu.
Você tá pronta para lidar com pressão? Eu já lido com ela faz tempo. Aqui é diferente. Pressão vem de todos os lados. Quando você erra, não afeta só você. Afeta a marca, o time, os resultados. Eu entendo. E ainda assim acha que dá conta? Não tenho certeza, mas quero tentar. Tainá sustentou o olhar por uns bons segundos. Depois desviou. Certo. Só isso por mim. Luciana deu uma última olhada nas anotações e se levantou. Júlia, obrigada por compartilhar com a gente. Vamos conversar internamente e te damos um retorno logo, tá bom? Tudo bem. Ela saiu da sala sem saber o que tinha acontecido ali. Se tinha ido bem ou mal. Se as respostas foram certas ou erradas. A única certeza era de que tinha sido honesta. E que, mesmo tremendo por dentro, ela ficou ali até o fim. Ao sair do prédio, o céu estava nublado. Mas o ar estava leve. Júlia olhou para cima e pensou em como tudo podia mudar tão rápido. Ontem ela era só mais uma garçonete. Hoje talvez fosse mais que isso. Era segunda-feira. O sol nem tinha aparecido direito. E o céu já estava acinzentado, como se soubesse que o dia ia ser meio pesado. Júlia acordou antes do despertador. Ficou deitada olhando o teto, com o coração acelerado. Já fazia 3 dias desde a entrevista, e ninguém tinha dito nada. Nem um e-mail, nem uma mensagem, nada. Quanto mais o tempo passava, mais ela achava que o silêncio era um não, disfarçado. Levantou, se arrastou para a cozinha, fez o café como sempre fazia, mas nem chegou a beber. Só ficou ali, sentada com a caneca nas mãos, olhando para a janela como se fosse possível adivinhar alguma coisa só observando o movimento da rua. No celular, nenhuma notificação nova. Abriu o WhatsApp e viu que Caio tinha visualizado a última mensagem dela na sexta, mas não respondeu. Era uma pergunta simples. Oi, tudo certo por aí? Ele tinha lido, mas não respondeu. E isso apertava mais ainda o peito dela. Por volta das 10, o telefone tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo dentro dela disse para não ignorar. Alô? Júlia? Aqui é a Vanessa, da equipe do Caio. Você pode vir até o escritório hoje, às 4 da tarde? Aconteceu alguma coisa? Não, ele só pediu para te encontrar, mas é importante. Tudo bem, eu vou. Desligou e ficou parada. O coração bateu forte de novo, mas dessa vez era diferente. Tinha um peso ali, como se algo sério estivesse para acontecer. E tava mesmo. Às 4 em ponto, ela entrou na recepção. Vanessa apareceu com aquele mesmo sorriso tranquilo e disse: Pode subir direto. Sala do Caio. Ele tá te esperando. No elevador, Júlia se olhou no espelho do fundo. Tava com a mesma calça do dia da entrevista, mas trocou a blusa por uma camiseta preta de gola redonda. Simples, confortável, do jeito que ela conseguia se sentir um pouco mais segura. Prendeu o cabelo num coque apertado e ajeitou os brincos pequenos de argola. Ela não sabia o que ia ouvir, mas pelo menos queria chegar com o mínimo de controle. Bateu na porta da sala e entrou. Caio estava de pé, de costas, olhando pela janela. Quando ouviu o barulho da porta, virou com um sorriso cansado no rosto. Não aquele sorriso de quem tá feliz, mas de quem sabe que precisa dizer o que tem que ser dito, mesmo que seja difícil. Oi, Júlia. Que bom que você veio. Você que chamou. Senta, por favor. Ela sentou, apoiando as mãos no joelho. Ele voltou para a cadeira atrás da mesa e ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse escolhendo bem as palavras. A gente se reuniu com o RH no fim de semana. Eu ouvi a opinião de todo mundo, inclusive da Tainá. Júlia assentiu, esperando. A maioria achou que seria arriscado te colocar nessa posição agora. Ela desviou o olhar. O agora foi o que mais doeu. Mas eu também tive direito ao meu voto. E como o projeto é meu, a decisão final ficou comigo. Ela olhou de novo para ele, tentando entender. E eu decidi que você vai entrar. O tempo parou por um segundo. Júlia não respondeu de imediato. Nem sorriu. Nem reagiu. Só ficou olhando para ele, como se não tivesse entendido direito. O quê? Você tá dentro. Vai fazer parte da equipe da nova loja. Não só como atendente, mas como coordenadora de bem-estar. Ajudando a montar a equipe, a pensar na rotina, no dia a dia, ajudando a criar o lugar que a gente acredita. Ela respirou fundo, tentando não desmoronar. A boca tremia, os olhos se encheram de água, mas ela não queria chorar na frente dele. Mesmo assim, uma lágrima escorreu. Só uma, mas foi o bastante para Caio saber o quanto aquilo significava. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só respira. E aceita.
se for o que você quer. Ela balançou a cabeça, quase sorrindo. Eu quero, mas ainda tô com medo. Isso é bom. Medo significa que você entende o tamanho da responsabilidade. E é aí que a gente cresce. Ela encostou nas costas da cadeira, olhando para o teto por um segundo, como quem queria guardar aquele momento para sempre. E a Tainá? Caio deu um meio sorriso. Vai ter que aceitar. Ela não gostou, mas entende que isso é uma aposta pessoal minha. Se der errado, a culpa vai ser toda minha. E eu tô disposto a correr esse risco. E se der certo? Aí a gente muda tudo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, como se estivessem digerindo juntos aquilo. Quando eu começo? Amanhã. Mas sem pressão. Vai ser um processo. Vamos trabalhar juntos, montar as etapas. Você vai aprender com o tempo. Ninguém tá esperando que você saiba tudo. Júlia se levantou. Ainda estava meio zonza com a notícia. Parecia que o chão balançava. Olhou para ele com um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Obrigada por acreditar em mim. Eu não tô fazendo favor, só enxergando o que já estava ali. Ela estendeu a mão. Ele levantou e apertou, firme. Vai dar certo, Júlia. Vamos ver. Ela saiu da sala e foi pro elevador sem olhar para trás. Só quando a porta fechou e ela ficou sozinha, encostou na parede e soltou um riso abafado, misturado com choro. Não era felicidade ainda. Era alívio. Depois de tanta luta, de tanta coisa para provar, alguém finalmente tinha dito sim. Lá de dentro, Caio olhou mais uma vez pela janela e falou sozinho, baixinho. Agora começa de verdade. A notícia da escolha de Júlia se espalhou rápido. Ninguém falou alto. Ninguém anunciou oficialmente. Mas nos corredores do escritório e nas unidades da rede, já se comentava. A garçonete da Clementino vai virar coordenadora. Uns falavam com surpresa, outros com desdém, alguns com admiração. Mas uma pessoa em especial não reagiu com nenhuma dessas coisas. Reagiu com estratégia. Tainá ouviu a novidade da boca do próprio Caio, numa conversa seca e direta. Ele bateu o martelo. Disse que era uma decisão pessoal, que confiava no que via em Júlia e que precisava do apoio da equipe. Não pediu, avisou. Ela respondeu com um simples entendido e foi embora com um sorriso educado, do tipo que não chega nos olhos. No dia seguinte, ela chegou mais cedo no escritório. Mandou mensagem para 3 supervisores de regiões diferentes, pedindo relatórios atualizados sobre desempenho de unidades. Disfarçou o motivo dizendo que era um levantamento geral para análise de pontos críticos. Mas o foco estava em uma coisa só: achar qualquer brecha que justificasse um novo plano. Enquanto isso, Júlia teve seu primeiro dia no novo prédio, não como funcionária qualquer, mas como parte da equipe de implantação. Sentou ao lado de uma moça do administrativo chamada Priscila, que explicou como funcionava o sistema interno da rede. Mostrou planilhas, relatórios, telas com tantos números que pareciam outra língua. Júlia prestava atenção em tudo, mas às vezes parava, respirava fundo e confessava que precisava anotar, porque a cabeça já estava fervendo. Priscila ria e dizia: relaxa, no começo é assim mesmo. Do outro lado da sala, um dos analistas tirou foto de longe e mandou no grupo do WhatsApp do setor com a legenda: o que a garçonete está fazendo aqui? Ninguém respondeu, mas a mensagem ficou lá, como um sinal do incômodo silencioso que começava a crescer. No fim do expediente, Júlia foi até a sala de Caio para entregar uma folha com algumas sugestões que ela mesma escreveu à mão. Era coisa simples. Uma ideia para sinalização no balcão, um modelo de escala mais leve para o horário noturno, um revezamento de descanso para as atendentes com filho pequeno. Caio leu tudo com atenção e disse: você percebe coisas que a gente aqui dentro já nem enxerga mais. Isso é ouro, Júlia. Ela sorriu, meio tímida, mas saiu da sala com mais confiança do que entrou. Só que Tainá já estava de olho, e quando viu Júlia passando no corredor, parou na frente dela. Oi, Júlia. Tudo certo? Oi, tá sim. Tô aprendendo ainda, mas tô gostando. Que bom. Só não se perde na empolgação, viu? Aqui as coisas são um pouco diferentes do salão. Diferentes como? Aqui ninguém tem tempo para sentir as coisas. A gente trabalha com resultados. Sentimento não aparece em planilha. Júlia respirou fundo, tentando não engolir seco. Eu sei, mas as pessoas aparecem. Tainá sorriu curto, como quem já entendeu que aquela menina não era tão boba quanto parecia. E continuou: só toma cuidado. Nem todo mundo aqui vai te receber com esse sorriso que você carrega. E nem todo mundo acredita em boas intenções. Eu não vim para agradar todo mundo.
Então vai ter trabalho. As duas se olharam por uns segundos, mas nenhuma ergueu o tom. Não era briga, era posicionamento. Jogo de xadrez em forma de conversa. Júlia deu um passo pro lado, se despediu com um boa tarde firme e seguiu o caminho dela. Tainá ficou parada, vendo ela ir embora. Na cabeça, um plano começava a se desenhar. Ela sabia como pressionar sem encostar, como desgastar sem gritar, e ia fazer isso com calma, passo a passo. No dia seguinte, um e-mail foi enviado para o RH pedindo uma revisão da função de Júlia. O assunto era ajuste de cargo e compatibilidade com experiência. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Isso não vai passar sem resistência. Enquanto isso, Júlia continuava aparecendo todo dia. Chegava cedo, sentava na mesa dela, lia tudo que podia, perguntava quando não entendia, não fingia saber, não se escondia quando errava. E isso, para muitos ali, era novidade. Um dos supervisores, que não conhecia a história toda, comentou com outro: "Cara, essa menina trabalha igual gente grande e não se mete em conversa fiada." "É, mas tem gente aqui que não quer ver ela crescer." "Eu sei, mas ela tem o Caio. Por enquanto isso é escudo forte." Mas Tainá não precisava de pressa. Ela jogava a longo prazo e já sabia onde ia mirar. Esperava só o primeiro tropeço, porque sabia, todo mundo tropeça, uma hora ou outra. Na terceira semana no novo prédio, Júlia começou a perceber que tinha alguma coisa fora do lugar. Não era uma coisa só. Eram várias pequenas coisas, quase invisíveis, que quando se juntavam começavam a pesar. Era como se o ambiente quisesse deixar claro: você não pertence aqui. Ela já tinha notado que algumas reuniões importantes aconteciam, e ela só ficava sabendo depois. Algumas por e-mail, outras por comentário de corredor. Ninguém avisava diretamente. E quando ela perguntava, sempre respondiam com um "foi decidido em cima da hora" ou "ah, achei que você estava ocupada com outra coisa." Num dia específico, chegou no sistema uma planilha com as novas divisões de função da equipe do projeto. Júlia, que antes tinha sido apresentada como coordenadora de bem-estar, agora aparecia como apoio operacional, sem aviso, sem conversa, sem explicação. Ela chamou Priscila, que vinha sendo uma das poucas pessoas realmente abertas com ela, e mostrou: "Você viu isso aqui? Pera, você não era coordenadora?" "Era." Priscila leu a planilha, franziu a testa e soltou um suspiro. "Isso aqui não é erro. Mudaram mesmo. Mas ninguém falou comigo. Você já falou com o Caio?" "Ainda não." Queria confirmar se eu não estava doida primeiro. Júlia agradeceu, mas o peito já estava fechado. Aquilo não era só sobre o cargo. Era sobre tirar dela, aos poucos, o espaço que tinham prometido. Ela respirou fundo, voltou para a mesa dela, abriu o computador e tentou seguir o dia, mas a cabeça já não estava mais lá. Mais tarde, numa reunião sobre a inauguração da nova unidade, Tainá apareceu de surpresa. Sentou-se na cabeceira da mesa e começou a fazer anotações e perguntas com aquele jeito seco de sempre. Quando Júlia abriu a boca para sugerir um modelo de escala mais humano, com 2 horários de descanso ao invés de um só, Tainá interrompeu. "A gente não tá montando spa. Estamos falando de produtividade." A sala ficou em silêncio. Júlia sentiu o sangue subir, mas respondeu com calma: "Descanso não atrasa a produtividade. Funcionário cansado erra mais." Tainá sorriu sem humor. "Obrigada pela colocação. Vamos seguir." Naquele dia, Júlia voltou para casa esgotada. Sentou no chão da sala, encostada no sofá, e ficou ali, em silêncio. O gato dela se aproximou, se enroscou nas pernas dela. Ela passou a mão no pelo dele com força leve, quase como se aquilo aliviasse um pouco a tensão. Abriu o celular, foi no contato do Caio, digitou uma mensagem e apagou. Tentou de novo. Apagou de novo. Respirou fundo e decidiu que não ia reclamar. Ia provar o valor dela com o que fazia, não com o que dizia. No dia seguinte, chegou mais cedo que todo mundo. Trouxe uma ideia impressa sobre treinamento de equipe. Não mandou por e-mail. Foi de mesa em mesa entregando em mãos, explicando em 2 ou 3 frases. Deixou claro que queria colaborar, não mandar. Muitos leram com curiosidade. Alguns elogiaram. Outros fingiram que nem ouviram. No fim do dia, um dos coordenadores mandou mensagem no grupo da equipe: "Júlia, parabéns pela iniciativa. Vamos conversar sobre isso no próximo encontro." Ela respondeu com um simples "obrigada"
Tô à disposição. No mesmo grupo, 20 minutos depois, Tainá mandou um texto enorme dizendo que toda nova proposta precisava passar pela diretoria antes de circular e que decisões paralelas geravam ruído. Não citou o nome de ninguém, mas todo mundo entendeu. Júlia leu, respirou fundo e não respondeu. Mas no dia seguinte, levou uma nova proposta impressa. E no outro, outra. Seguiu falando com quem queria ouvir, sem bater de frente, sem confronto direto, mas também sem recuar. Na quinta-feira, recebeu um aviso. Ia ser realocada por 2 dias para ajudar na cafeteria da sede, porque uma funcionária tinha saído e não tinha substituta. Foi informada, não consultada. Priscila chamou ela no canto. Isso é cilada. Vão te tirar daqui para minar tua presença. Eu sei. E você vai? Vou. Mesmo sabendo que é armação? Justamente por saber. Na sexta-feira, Júlia vestiu de novo o avental. Pegou a bandeja. Anotou o pedido. Limpou mesa. Atendeu o cliente. E fez tudo como sempre fez. Sem cara feia. Sem ironia. Um dos gerentes que nunca tinha visto ela ao vivo se aproximou e perguntou: "Você não é aquela moça que o Caio colocou no projeto novo?" "Sou." "Então o que tá fazendo aqui?" "Trabalhando." Ele olhou confuso e foi embora. No final do dia, ela voltou pro prédio do projeto com a cabeça erguida. Tainá passou por ela no corredor e comentou: "Que bom que aceitou a realocação. Faltava gente no chão. Eu comecei no chão. Não tenho problema em voltar quando precisar. Mas cuidado. Às vezes quem volta não sobe mais." Júlia parou. Sorriu. Às vezes quem desce é para pegar impulso. Seguiu seu caminho. Silêncio. Mas o barulho estava só começando. O convite veio no fim de uma quinta-feira, depois de um dia especialmente puxado. Júlia estava guardando as últimas folhas de relatório quando viu a notificação no celular. Era uma mensagem curta do Caio. "Hoje, 20 horas. Jantar. Preciso falar com você. Restaurante Nina, Moema. Eu passo para te buscar." Ela encarou a tela por um tempo. Não era o tipo de mensagem que dava muita opção. Ele não perguntou se podia. Só avisou. Mas Júlia já conhecia o jeito dele. Direto. Sem rodeio. Pensou em recusar, pensou em inventar alguma desculpa, mas sabia que não ia fazer isso. Sentia que tinha coisa ali que precisava ser dita, e não dava para ser no escritório. Às 19h45, ele encostou o carro na frente do prédio dela. Ela entrou no banco do passageiro com um vestido simples azul marinho, o cabelo solto e preso só nas pontas por um grampo. Passou um batom claro, só para dar um ar mais vivo. O tênis branco no pé mostrava que ela não queria parecer outra pessoa. Caio a cumprimentou com um sorriso leve. Estava de camisa dobrada até o cotovelo, barba por fazer, expressão mais cansada do que de costume. "Tá bonita", ele disse enquanto ela colocava o cinto. "Tô normal, mas obrigada." O caminho até o restaurante foi quase todo em silêncio. Só o som baixo do rádio preenchia o espaço. Quando chegaram, foram recebidos com um aceno rápido do garçom. Era óbvio que Caio era conhecido ali. Escolheram uma mesa mais reservada, no fundo, perto da janela. Luz baixa, clima calmo, sem barulho demais. Nada chique demais também. Era o tipo de lugar que queria ser elegante sem forçar. "Não pedi nada ainda. Queria que você escolhesse", ele disse, abrindo o cardápio. "Tá bom, mas já aviso. Eu não como nada que tenha nome difícil", ela respondeu, tentando quebrar o gelo. Ele riu, pela primeira vez desde que se encontraram naquela noite. "Pode deixar. Vamos no básico." Pediram 2 massas e água com gás. Depois disso, o silêncio voltou por alguns segundos, até que ela encarou ele de frente. "Por que você me chamou aqui hoje?" Caio largou o guardanapo na mesa, encostou no encosto da cadeira e soltou o ar pela boca. "Porque eu precisava sair um pouco da bolha. E você é, de alguma forma, meu ponto de realidade." "Como assim?" "Desde que você apareceu, tudo o que eu achava que sabia sobre como essa empresa funciona começou a ficar meio torto. Você me obrigou a olhar diferente. E isso tem um preço. Tá arrependido?" "Não, só assustado." Ela cruzou os braços, encostou também. "Assustado com o quê? Comigo?" "Comigo mesmo. Com o quanto eu deixei de ver. Com o quanto eu deixei virar automático." O garçom chegou com os pratos, colocou tudo devagar. Quando saiu, Caio continuou. "Júlia, quando eu decidi te colocar nesse projeto, eu achei que era uma atitude corajosa. Mas depois percebi que, na real, eu estava tentando consertar alguma coisa em mim." Ela mastigou em silêncio, olhando para ele com atenção. "Que coisa?"
Minha mãe morreu achando que eu era frio, que só pensava no trabalho. E talvez ela estivesse certa. Eu fui engolido por esse mundo de meta, resultado, crescimento, e esqueci de parar para ver quem carregava isso tudo nas costas. Você apareceu com sua história e escancarou isso na minha cara. Júlia largou o garfo no prato, limpou a boca e falou num tom baixo. Você sabe que eu não vim aqui para te ensinar nada, né? Eu sei. E é exatamente por isso que você me ensinou. Sem tentar. Só sendo quem é. E por que agora? Por que me chamar aqui hoje? Porque eu tô vendo o que estão tentando fazer com você. Tainá tá te cercando. E eu não posso prometer que vou conseguir proteger você o tempo todo. Mas queria que você soubesse que tô vendo tudo. Que você não tá sozinha. Ela engoliu em seco. Desviou o olhar para a janela. Lá fora, o reflexo das luzes nas poças de chuva dava um ar meio melancólico à rua. O tipo de noite que parece dizer, fica mais um pouco, conversa mais. Não é a primeira vez que tentam me calar, Caio. Eu só aprendi a aguentar. Às vezes na marra. E isso não te cansa? Cansa. Mas cansar é diferente de desistir. Ele ficou em silêncio. A cabeça dele já estava longe, perdida num monte de coisa. Olhou para ela com aquele olhar de quem queria dizer mais, mas travava. Eu queria ter te conhecido antes. Ele soltou de repente. Ela o encarou. Antes do quê? Antes de virar o cara que eu virei. Talvez eu tivesse feito as coisas de outro jeito, mas aí eu não ia te reconhecer. Ele riu, surpreso. Por quê? Porque se você não tivesse passado por tudo o que passou, você não ia ter parado naquela cafeteria, não ia ter sentado na minha mesa, não ia ter olhado para mim com verdade. Caio encostou os cotovelos na mesa, juntou as mãos em frente ao rosto, pensativo. Você tem essa mania de inverter tudo, né? Não é mania. É só o jeito que eu aprendi a ver o mundo. Do lado de quem limpa, carrega, serve, aguenta. O prato dele já estava frio, o dela também. Mas nenhum dos dois se importava. Era um daqueles jantares que não precisava terminar para fazer sentido. No fim da noite, quando já estavam no carro de volta, ele estacionou na frente do prédio dela e não desligou o motor. Ficaram em silêncio por uns instantes. Posso te falar uma coisa que nunca disse para ninguém da empresa? Ele perguntou. Pode. Às vezes eu odeio tudo isso. O cargo, a pose, o sim senhor dos outros. E acho que tô começando a lembrar do que é ser só eu. Então guarda isso, porque você vai precisar lembrar de novo e de novo. Ele virou para ela, devagar. Obrigado, Júlia. Por quê? Por não me tratar como chefe. E por me tratar como alguém que também precisa aprender. Ela sorriu, abriu a porta e saiu. Boa noite, Caio. Boa noite, Júlia. Ela entrou no prédio e sumiu no corredor. Ele ficou ali, por uns minutos, parado, com o motor ligado, pensando que talvez aquele tenha sido o jantar mais verdadeiro da vida dele. E talvez nem tivesse sido um jantar. Foi um recomeço. Tainá já tinha tentado tudo que era sutil. Ironia em reunião, exclusão de decisões, remanejamento forçado, mudança de cargo nos bastidores. Júlia continuava ali, mais firme do que ela imaginava. Não se revoltava, não fazia escândalo, mas também não baixava a cabeça. E isso irritava. Para Tainá, não bastava a moça sair do projeto. Ela queria que Caio percebesse que tinha cometido um erro visível, comprovável. E isso exigia mais do que indireta. Exigia uma falha. Foi numa tarde de terça que a oportunidade apareceu. Rodrigo, o mesmo gerente da unidade da Vila Clementino, mandou uma mensagem. Lembra da dívida no nome da mãe dela? Achei o extrato do banco. Tá aqui. O contrato foi assinado pela mãe, mas tem ligação com o CPF da Júlia. Tainá abriu o PDF e leu linha por linha. Lá estava. Um contrato antigo, referente a um empréstimo feito pouco antes da morte da mãe de Júlia. No final do documento, um campo assinalado. Responsável solidário. E ali, o nome de Júlia. Ela sabia que aquilo não era ilegal, nem imoral. Era só mais uma das milhares de situações em que alguém assina por um parente doente. Mas também sabia que dava para transformar aquele papel em dúvida. Fechou o notebook, se recostou na cadeira e começou a digitar um e-mail. Assunto: conduta e verificação de dados de funcionária em cargo de transição. No corpo, escreveu com todo o cuidado do mundo. Palavras neutras, linguagem corporativa, termos que soavam técnicos. Prezada equipe de compliance, venho por meio deste solicitar a análise de documentos relacionados à colaboradora Júlia Maria de Almeida Souza,
atualmente em processo de transição para cargo estratégico. Consta em registros externos a existência de vínculo financeiro ativo, que pode configurar risco reputacional. Solicito apuração e orientação sobre os próximos passos. Não citou dívida, não falou em fraude, só plantou a semente, clicou em enviar e foi tomar um café como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Caio recebeu uma ligação do setor jurídico. Oi, presidente. Tudo bem? Apareceu um alerta em relação a Júlia. Que tipo de alerta? Uma pendência financeira ligada ao nome dela. Um contrato solidário com uma dívida ativa de valor alto. Isso pode gerar questionamento se a empresa for envolvida num processo trabalhista ou até mesmo se algum fornecedor levantar isso. Caio franziu a testa. Sentiu o estômago virar. Quem mandou isso? A diretoria de operações. Só pediram análise. Mas, formalmente, precisamos averiguar. Tá, deixa comigo. Desligou e ficou parado, encarando o nada. Na sala ao lado, Tainá mexia nos papéis como se fosse só mais uma quarta-feira qualquer. Na hora do almoço, Caio chamou Júlia para conversar. Ela entrou na sala e percebeu que o clima estava diferente. Nada hostil, mas mais frio. Júlia, senta um pouco. Preciso te falar uma coisa. Ela sentou. Chegou até mim um documento. Uma dívida antiga, em nome da sua mãe, mas que tem você como responsável solidária. Júlia travou por um segundo. Eu sei qual é. Você sabia que isso ainda estava ativo? Não. Achei que tivesse sido encerrado quando ela faleceu. Foi um empréstimo para pagar os remédios. Ela não tinha crédito. Então usaram meu nome. Mas eu nunca recebi nada depois disso. Caio suspirou. A questão é que isso apareceu agora. E o jurídico vai ter que investigar. Não é uma decisão minha. É um protocolo. Ela ficou em silêncio. Não era raiva. Era cansaço. Você acha que isso vai afetar minha permanência? Não sei. Mas pode atrasar tudo. E quem trouxe isso até vocês? Caio não respondeu. Mas o olhar dele dizia. Entendi. Ela levantou, olhou para ele de pé. Eu não esperava que fosse fácil. Mas também não esperava esse tipo de golpe. Só me avisa se eu tiver que sair pela porta dos fundos, tá? Ninguém vai te tirar assim, Júlia. Não duvido de você. Duvido do sistema. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Nos dias seguintes, os boatos começaram a circular. Gente comentando pelos corredores. A Júlia tá enrolada. Deu ruim pro projeto. Será que ela vai rodar? Na sala de Tainá, o clima era de vitória contida. Mas ela sabia que ainda não era o fim. Caio não era bobo. E Júlia... Bom, Júlia não era só mais uma. Era só questão de tempo até o próximo movimento. A notícia começou como uma pontinha de fumaça. Um comentário solto no corredor. Uma troca de olhares entre dois colegas. Uma conversa baixa no café. Mas em menos de 24 horas, virou incêndio. Na manhã de sexta, Júlia chegou no prédio do projeto como em qualquer outro dia. Cumprimentou a recepcionista, pegou o crachá e subiu. Quando entrou na sala da equipe, o silêncio foi diferente. As pessoas falaram bom dia, mas sem olhar no olho. Algumas se ajeitaram nas cadeiras. Outras desviaram o olhar direto. Priscila, que sempre sorria, só acenou com a cabeça. Júlia sentiu o clima, mas seguiu como se nada tivesse mudado. Ligou o computador, abriu o sistema e começou a revisar os relatórios da semana. 10 minutos depois, Vanessa apareceu na porta. Júlia, o Caio quer falar com você. Sala dele. A voz dela estava baixa, o tom meio contido. Júlia assentiu, se levantou e foi. No caminho, cruzou com 2 supervisores. Um deles cochichou alguma coisa no ouvido do outro. Ela ouviu seu próprio nome no meio da frase. Fingiu que não era com ela, mas sabia que era. Quando entrou na sala do Caio, ele estava sentado, olhando para o monitor, mas o olhar dele estava longe. Não era concentração, era tensão. Fecha a porta, por favor. Ela fechou. Senta. Ela sentou. O que aconteceu? Caio passou a mão no rosto, como quem não sabia por onde começar. A diretoria jurídica recebeu hoje uma denúncia formal, anônima. Sobre mim? Sim. O que diz? Que você cometeu falsidade ideológica ao assumir um cargo de confiança com pendência financeira ativa. Que omitiu informação relevante e que usou seu vínculo com a presidência para acelerar sua promoção. Ela congelou. É sério isso? É. E como a denúncia é formal, o processo precisa ser tratado com protocolo. Você acha que fui eu quem pediu para ser promovida? Claro que não.
Mas nem tudo depende do que eu acho. Tem regra, e o jurídico precisa seguir. Ela ficou em silêncio. Os olhos começaram a encher, mas ela respirou fundo e segurou. Então o que acontece agora? Você vai ser afastada temporariamente até que a apuração seja concluída. É só um procedimento. Temporariamente, né? É o que eu posso te prometer por enquanto. E quem fez essa denúncia? É anônima. Ela olhou para ele com raiva, mas não era dele. Era do que ele representava naquele momento. A estrutura, o sistema, a parte da empresa que fingia ser humana, mas era fria como um e-mail automático. Eu deveria ter esperado por isso. Júlia, não. Tá tudo bem. Você fez o que podia. Agora deixa que eu lido com o resto. Ela levantou, pegou a mochila e saiu sem dizer mais nada. Quando voltou para a sala da equipe, Priscila veio até ela. O que houve? Me afastaram. O quê? Disseram que é só enquanto investigam. Mas a verdade é que não querem mais o barulho que minha presença faz. Priscila segurou o braço dela. Você quer que eu fale com alguém? Não. Já deu. Só quero sair daqui com a cabeça erguida. Antes de ir embora, Júlia passou na copa. Pegou sua caneca, aquela azul clara com o nome dela escrito de caneta permanente. Lavou na pia, secou com papel e guardou na mochila. No elevador, ficou sozinha. Quando a porta fechou, ela olhou para o espelho e disse baixinho: Vai doer, mas eu não vou me quebrar. Do lado de fora, o prédio parecia o mesmo, mas para ela era outra coisa agora. Um lugar onde quase foi, quase conseguiu, quase deu certo. Enquanto isso, no grupo de líderes da empresa, a notícia já tinha circulado. Afastada por suspeita. Envolvimento com o presidente. Subiu rápido demais. Na sala dela, a cadeira vazia ficou como lembrança de algo que incomodava mais do que devia. Uma mulher comum, que quase mudou o jeito como tudo funcionava. Tainá passou no corredor pouco tempo depois. Olhou para a cadeira vazia, segurou o celular e mandou uma única mensagem para um contato salvo como R. Feito. Júlia passou os primeiros 2 dias do afastamento em casa, quieta. Não falava com ninguém. Só levantava, tomava banho, comia qualquer coisa e voltava para o sofá. Era um silêncio diferente daquele que ela conheceu depois que a mãe morreu. Era um silêncio de decepção. Ela não estava triste porque foi afastada. Estava triste porque, mesmo depois de tudo, ainda tinha gente que acreditava mais no e-mail anônimo do que nela. O celular vibrava de vez em quando, mas ela nem sempre olhava. Ignorou 3 ligações do Caio. Depois mandou uma mensagem curta. Me dá um tempo, eu tô tentando respirar. Ele respeitou. Enquanto isso, lá no prédio da empresa, o clima não estava melhor. Caio estava de cara fechada desde o dia da reunião com o jurídico. Tinha uma mistura de raiva e culpa travada no peito. Ele já tinha visto muita coisa injusta na vida, mas essa era pessoal. Ele sentia que, de algum jeito, tinha deixado ela ser atacada por algo que ele mesmo começou. Foi numa quarta-feira que a reviravolta começou. Uma analista do setor de compliance, chamada Denise, resolveu ir além do protocolo. Não por ordem de ninguém. Foi porque o caso não descia. Ela era dessas que não gostava de ficar só no que mandavam. Gostava de entender tudo antes de carimbar qualquer papel. E tinha uma coisa que não fazia sentido na denúncia contra a Júlia: o contrato com o nome da mãe. Ela pediu os documentos direto no banco que constava como credor da dívida. E foi lá que veio o primeiro furo. O contrato original tinha uma assinatura incompleta no campo da Júlia. E mais, tinha um carimbo borrado, indicando que o documento foi reimpresso dias depois da morte da mãe. Denise ligou para a central do banco, falou com 3 departamentos, insistiu até conseguir uma ligação com o setor jurídico da instituição. Depois de algumas horas, recebeu um PDF com carimbo de atualização cadastral e um parecer simples. A cliente Júlia Maria de Almeida Souza não figura como responsável legal ativa na dívida. O nome dela constava como contato de emergência, mas nunca foi incluída como garantidora formal. Aquilo foi suficiente. Denise chamou o coordenador dela e disse: Isso aqui tá errado. Essa denúncia foi baseada num documento manipulado. Tem certeza? Absoluta. O banco confirmou. E tem mais. O número de protocolo que apareceu na primeira denúncia nem existe no sistema. Alguém forjou isso. Na mesma tarde, Denise mandou um e-mail direto para Caio, com cópia para o jurídico. Recomendo o cancelamento imediato do afastamento da colaboradora. A denúncia foi baseada em documento inválido, e tudo indica que houve manipulação intencional de dados.
Caio levantou da cadeira na hora. Foi direto para a sala da diretoria jurídica e bateu na porta como quem não queria saber se podia entrar. Por que vocês afastaram ela sem checar o básico? A advogada, meio sem graça, respondeu. Caio, foi o processo padrão. Não sabíamos que... Agora sabem. E eu quero uma retratação. Oficial? Oficial. Assinada. E enviada para ela. Ele voltou para a sala dele. Ligou para Júlia. Dessa vez, ela atendeu. Oi. A verdade saiu. Você estava certa. Tudo era falso. Ela não respondeu de imediato. E agora? Agora a gente vira esse jogo. Na manhã seguinte, ela voltou para o prédio da empresa. Entrou com o crachá, passou pela recepção com o queixo erguido. Quem olhava de lado, via que ela tinha voltado. E não do mesmo jeito. Tava mais firme. Priscila correu até ela assim que viu. Meu Deus, você voltou. Voltei. Mas agora é diferente. O que aconteceu? A mentira não durou muito tempo. Na sala do projeto, Caio estava esperando. Quando ela entrou, ele levantou, foi até ela e estendeu uma folha. Aqui está. Documento oficial da empresa. Reconhecendo o erro. Pedindo desculpa formal. Júlia pegou o papel, leu com calma. Depois olhou para ele. Não precisava. Precisava sim. Porque você não errou. E alguém precisa começar a mostrar que isso importa. No fim do dia, o grupo de líderes recebeu outro e-mail. Um aviso. A colaboradora Júlia Maria de Almeida Souza está oficialmente reintegrada às atividades do projeto Nova Unidade, com plenos direitos e funções. Pedimos que seja respeitada e acolhida como parte da equipe. O assunto? Recomeço. Lá no andar de cima, Tainá recebeu a mesma mensagem. Leu, fechou o notebook e apertou os lábios. A primeira tentativa falhou, mas ela não estava pronta para desistir. Ainda. No amanhecer de uma quinta-feira, o prédio da empresa parecia igual aos outros dias. Recepção ocupada, pessoas de terno e crachá passando, luz entrando pelas janelas. Mas para Tainá, tudo já tinha começado a mudar alguns andares acima. O primeiro pressentimento veio logo cedo. O celular dela vibrou com uma notificação que ela não quis abrir. Era o nome da colaboradora Júlia na tela, de um contato que ela havia tentado usar nos bastidores. Uma mensagem simples. Você viu o e-mail interno? Tainá ignorou. Tomou o café, entrou no elevador e subiu para seu andar. No corredor, ela cruzou com 2 supervisores que trocavam olhares rápidos e baixos. Tá tudo ok, chefe? Sim, tudo bem. Mas os sorrisos eram tensos. Ela respirou fundo. Algo grande estava por vir. No seu escritório, ela ligou o notebook e viu que haviam vários e-mails não lidos, alguns de compliance, outros da presidência. Títulos como Reintegração imediata de colaboradora, Análise de conduta interna, Encerramento de procedimento, Caso Júlia. A taxinha de urgente piscava. Ela sentiu o chão tremer sob os pés. Poucas horas depois, uma reunião foi marcada com toda a diretoria de operações, finanças, jurídico e RH. Tainá foi convocada como parte integrante da decisão de transição do projeto. Ela entrou na sala, viu todos os olhares voltados para ela. Não era para consulta ou colaboração. Era para prestação de contas. O presidente, Caio, abriu a reunião. Recebemos relatórios novos da compliance que comprovam manipulação de documentos. Tivemos denúncia feita por meio do sistema interno. Segundo o banco, o vínculo financeiro atribuído a Júlia não existia como garantidora. O documento estava incompleto e foi reemitido com data posterior à morte da mãe dela. Tainá sentiu a garganta secar. A expressão no rosto dela congelou. O jurídico perguntou: tem como explicar por que o processo de verificação não foi concluído antes do afastamento? Por que a denúncia seguiu sem auditoria prévia? Ela tentava responder, mas as palavras não vinham. A sala ficou esperando. Um diretor de finanças levantou. Também encontramos logs no sistema interno que mostram acesso à ficha da colaboradora antes da denúncia, por um usuário com credenciais de seu departamento. O clique foi dado. Era ela. Tainá sentiu tudo girar. Semana após semana de manobras, pequenas sabotagens, troca de função, envio de relatórios internos falsos, vindo à tona. Quando a reunião acabou, foi instruída a permanecer em seu cargo, mas com função suspensa até a investigação completa. Ou seja, ficou sem status, sem responsabilidades. Conhecidos da empresa começaram a ver. Tainá sumiu dos corredores, delegada para estudo. O rumor corria. Enquanto isso, no andar do projeto de Júlia, a silêncio se transformou em energia.
Ela voltou ao trabalho, olhou para o local com outros olhos, e quando soube que a ficha de Tainá estava no centro do relatório de irregularidades, sentiu uma calma estranha. Não era alegria, era justiça e alívio. No despacho interno da empresa, o departamento de ética mandou o comunicado que procedimentos serão revistos e que qualquer envolvimento de membros da diretoria será tratado com rigor. Foi o fim de uma era que Tainá achava segura. Ela, que sempre ditou rotas e decisões, virou figura contida. O glamour da posição se esvaiu. Em vez de andar correndo pelos andares, ela ficou em sua sala, com as luzes apagadas, olhando para um computador que mostrava a mensagem. Você não tem acesso a esse conteúdo. No dia da divulgação oficial, o presidente mandou e-mail para todos os colaboradores. A empresa reconhece erro no processo de verificação referente ao caso envolvendo a colaboradora Júlia Maria de Almeida Souza. Pedimos desculpas aos funcionários envolvidos e afirmamos compromisso com a transparência e correção de práticas internas. Quando isso chegou à caixa de entrada de Tainá, ela leu e ficou com o dedo sobre o mouse, mas não clicou em responder. Não havia mais resposta que revertesse o que tinha sido provocado. Ela saiu do prédio cedo naquele dia. O elevador parou no térreo, e ela desceu olhando para a porta giratória. Acabou o ritual de quem manda. No caminho até o carro, ela viu de relance Júlia passando com a mão tomando o crachá. Deu um aceno leve, sem sorriso. Júlia olhou, sorriu com gentileza e seguiu o caminho. Tainá entrou no carro e desabou o braço no volante. Não era só pelo emprego. Era pelo que ela tinha acreditado que podia controlar. Quando a estrutura cambaleia, o chefe perde a máscara. E ela perdeu. Naquela noite, em casa, o telefone tocou. Era o advogado da empresa. Bom dia, senhora Tainá. Precisamos encontrar um horário ainda esta semana para a entrega de documentos. Entendi. Desligou. Olhou para a foto em cima da mesa. Uma taça de vinho. A placa de melhor diretora do ano. Era tudo caption. Um título que agora se tornava rótulo errado. Encarou o teto e disse: a fila andou. E sorriu. Pela primeira vez com verdade. Era um sorriso amargo, mas era um sorriso. Porque ela percebeu, finalmente, que o alicerce dela era raso. E que o poder que parecia forte dependia de quem podia ver ou não. E agora, até esses olhos tinham mudado. Algumas semanas depois da retratação oficial, o dia amanheceu com uma luz diferente para Júlia. Ela entrou no prédio da empresa pela porta principal, com o crachá pendurado no pescoço, o passo mais leve do que antes. Não era que o peso tivesse sumido, mas agora ela sentia que tinha algum lugar para colocar ele, que talvez não precisasse mais carregar sozinha. No elevador, passou por colegas que costumavam desviar o olhar. Alguns sorriram. Não todos, mas o suficiente. Ela devolveu o sorriso com sinceridade, sem pressa. Chegou na sala do projeto e parou por um segundo antes de abrir a porta. Olhou para ela, respirou fundo e entrou. O espaço ainda estava em montagem. Caixas, móveis, plantas, prateleiras a meio caminho. Mas para ela, era mais que obra. Era promessa. Caio estava lá, ajeitando um cartaz de boas-vindas com o nome do projeto. Viu Júlia entrar e sorriu de um jeito que mostrava menos chefe e mais parceiro. Pronta para começar de verdade? Ele perguntou. Mais do que nunca. Ela respondeu. Eles caminharam juntos entre as caixas, discutindo onde cada sofá iria, onde ficaria a estação de atendimento, onde seria o cantinho das pessoas com filhos, essa parte que Júlia tinha sonhado e colocado no papel. Ela contou sobre a ideia de uma escala mais humana, do intervalo de descanso real, da roda de conversa semanal com os funcionários. Ele anotava tudo. Perguntava, opinava, dava a palavra. Ela sentiu de novo que a voz dela importava, de verdade. Mais tarde, no almoço, ela sentou numa das mesas que ainda estavam meio improvisadas, com uma marmita simples, e pegou o celular. Viu a mensagem de Roberta, amiga da unidade antiga. Parabéns, você merece. Ela sorriu olhando a mensagem. Lembrou da cafeteria cheia de movimento, do cheiro de café, do barulho das xícaras, da mãe dela rindo no sofá. Sentiu saudade, mas sentiu também que cada passo dado até ali valia a pena. Ao voltar ao escritório, recebeu um convite. Participar de uma reunião de diretoria como convidada especial. Era a primeira vez que ela entrava naquele círculo. Quando o gerenciamento inteiro se acomodou,
Ficou esperando até que chamassem seu nome. Quando chamaram, levantou, seguiu até a frente da sala e apresentou suas ideias. Não tecnicamente, não com jargão corporativo, mas com o que sabia falar, o que vira, o que viveu, o que podia melhorar. A sala ficou em silêncio. Depois, aplausos. Não fortes, organizados, mas foi um momento. Ela só sorriu e disse: "Obrigada, vamos juntos." Nas semanas seguintes, o projeto avançou. A cafeteria modelo foi aberta. No dia inaugural, famílias, funcionários, clientes entraram e viram algo diferente. Iluminação mais quente, sinalização que dizia "Bem-vindo", um cantinho com livros, brinquedos para algumas crianças, atendentes que pareciam olhadas nos olhos antes de levar os pedidos. Júlia estava ali, braços cruzados no balcão, observando, sorrindo quando via um cliente velho sendo atendido com paciência ou uma colega sorrindo pela primeira vez no turno da noite. Ela se sentia conectada, era feita para aquilo. E para muitos, aquele dia marcou. A imagem da nova unidade virou notícia interna. Empresa inaugura unidade com foco nas pessoas. E lá estava o nome dela. Foi convidada para dar depoimento interno, para contar como era trabalhar na ponta, e agora ajudar a construir do topo. Ela contou da mãe, da dor, da cafeteria antiga. Falou que não era sobre dinheiro, era sobre respeito. O silêncio que ela tinha vivido virou voz. Em paralelo, a vida fora do trabalho também começou a ganhar cor. Depois da avalanche de tensão e dor, ela redescobriu comidas simples que gostava, as caminhadas no fim de tarde, pagamentos quitados que antes pareciam impossíveis. Não que as contas tivessem sumido, mas agora ela trancava a porta do apartamento com a sensação de quem fez algo por si, não só por emprego. O gato dela ronronava ao lado e ela tomava café olhando a janela. Sem culpa, sem obrigação. Só ela. Em uma manhã de sábado, Caio apareceu no balcão da cafeteria modelo, sem blazer, com jeans e tênis, pedindo um café como cliente. Júlia reconheceu o sorriso dele antes mesmo de ele se identificar. Ela serviu o café, a bandeja, a xícara, o punho firme dela, tudo parecia parte do que construiu. Ele sorriu quando ela colocou a xícara na mesa. "Boa escolha", disse ele. "Obrigada", respondeu ela. Ele agradeceu, saiu, e saiu também o cliente mais velho que frequentava a cafeteria antiga. Parou na porta, virou-se para ela. "Boa cafeteria", disse. "Dá gosto vir aqui." Ela sorriu, guardou a bandeja e olhou para a porta se fechar. E foi ali que ela entendeu que não era só sobre recomeço no trabalho. Era sobre recomeço na vida. No fim do dia, quando as luzes foram desligadas, ela ficou um pouco mais. Sentou num banco perto da parede de vidro, olhou para fora e viu a rua refletida. Pensou em tudo que passou. Pensou na mãe. Pensou em Tainá. Pensou em Caio. E sorriu. Porque sabia que a nova vida não era só nova função. Era novo rumo. E ela estava dirigindo. Era um dia comum de trabalho. A unidade modelo da cafeteria já tinha aberto faz umas semanas e estava funcionando. O movimento era constante, mas controlado. Júlia entrou cedo, como sempre, abriu a porta, acendeu algumas luzes, conversou rápido com a equipe de limpeza e foi até o balcão para verificar o andamento das coisas. Logo depois, ela viu Caio entrar com 2 cafés na bandeja. Ela sorriu por dentro. Ele fazia isso de surpresa agora. Não como chefe, mas como aliado. "Bom dia", ele disse, entregando um café. "Bom dia", ela respondeu. Ele sentou numa das mesas altas ao lado dela, longe de chefe e subordinada. Só 2 que estivessem ali. "Vi como vocês trabalharam essa manhã", ele começou. O pessoal se movimentou bem, o tempo de atendimento ficou menor, o sorriso estava real. "A gente se esforça", ela falou. "E você ajudou." Ele olhou para ela. "Talvez. Mas hoje quero te mostrar uma coisa." Ele puxou o celular, chamou o gerente de TI que estava por perto e pediu para abrir o computador da cafeteria. Na tela, apareceu um relatório. Índice de satisfação. Unidade modelo. Embaixo, gráficos de tendências. Clientes que voltaram, comentários positivos, sugestões registradas. Tremendo um pouco, Júlia viu que estava muito acima da média das outras cafeterias da rede. Ela respirou fundo. "Esses números aqui", Caio apontou, "são bons, mas não é só isso." Ele mudou de aba. Agora era um relatório interno.
tempo de permanência dos colaboradores no cargo, e lá estavam nomes, datas e, por fim, 2 colunas com turnover e satisfação dos funcionários. O nome de Júlia aparecia na linha com o número 0 em turnover, ou seja, ela não tinha trocado de posto, e satisfação alta, e os nomes de outros muitos tinham valores altos de turnover. Ela sorriu, mas o que ele disse a seguir foi o que realmente parou o tempo. Há algo mais nesse relatório que ninguém estava vendo. Ele fechou a aba e abriu outra. Era um documento que dizia Projeto de Empoderamento Feminino, Cafeterias, e vinha com uma breve introdução. Inspirado na história de colaboradora que superou adversidades pessoais e se tornou parte ativa de mudança. Em letras menores, na margem, caso Júlia Maria de Almeida Souza. A ficha dela, a história que ele tinha visto, a dor que ela guardou, a força que ela disfarçou. Tudo registrado como modelo de mudança. Ela engoliu seco. Você fez isso? Ela perguntou. Fiz. Ele respondeu. Porque percebi que o que a gente mais precisava não era dinheiro ou marca. Era olhos que enxergam o que importa. E sua história, seu jeito, virou exemplo para novos líderes. Ela ficou olhando para o café que segurava, pensando nas manhãs atendendo mesas, no frio que sentia ao voltar para casa, na foto da mãe, no boné que ele usou no primeiro dia, tudo dançando junto agora. E o que isso significa para mim? Que você vai liderar esse programa, vai caminhar por entre as unidades, vai ensinar, vai aprender ainda mais. Quero que seja mentora, que alguém conte. Quero ser como ela. Ela levantou, caminhou até a porta que dava para a varanda da cafeteria modelo. Saiu, esticou o braço e apoiou na grade. O sol batia de lado. Sentiu o calor subir. Virou para ele. Eu aceito, disse ela, mas com condição, com a minha equipe, pelo meu jeito, sem perder quem eu sou. Ele assentiu, fechado. Naquela tarde, depois de fechar o salão, ela saiu dali direto para casa. No caminho, o metrô lotado, a cidade alta, o céu escurecendo, e pensou, tudo isso veio tão longe. Pegou o celular, olhou fotos antigas, uma delas sorrindo segurando a mãe, outra delas sozinha no sofá, exausta. Devolveu o telefone pro bolso. Quando chegou em casa, tirou o casaco, colocou uma camiseta confortável e sentou no sofá com o gato no colo. Olhou para a janela da sala. A rua ficava viva com as luzes. Pensou no amanhã, no que ia acontecer. Sabia que a fama, se podia chamar assim, viria, que olhares iriam se voltar para ela. E ela decidiu. Vai ser como é. Vai trabalhar duro, vai errar, vai levantar. Vai ser ela. Naquela noite, recebeu mensagem de Roberta. Vi a matéria interna. Tô tão feliz por você. Ela sorriu. Mandou de volta. Obrigada, amiga. E desligou o celular. Ficou ali, no escuro da sala, com a luz da TV desligada, o gato ronronando. A dor que ela tinha sentido, o frio da casa silenciosa, a saudade da mãe, tudo ainda lá. Só que agora não era ele mais que guiava sua vida. Era ela. E tinha escolhido guiar. No dia seguinte, o e-mail chegou. Era da empresa. Parabéns pelo novo cargo. Mentora corporativa. Fez o que precisava. Salvou na pasta importante. Leu 2 vezes, respirou fundo. Depois fechou o notebook. Foi até o balcão, fez café forte, pegou xícara, deu o primeiro gole e deixou o açúcar dissolver. O gosto era simples. Café preto, sem açúcar, como sempre. Mas agora o sabor tinha outro peso. Ela soltou o ar pela boca e olhou para frente. A cafeteria cheia de vozes, de risadas, de café e de vida. E pensou, o dinheiro não comprou isso. A dor me trouxe até aqui. Ficou ali por alguns minutos. Nem mais chefe, nem mais atendente. Só alguém que resolveu mudar o rumo. E a última revelação? Que não era sobre ter poder. Era sobre escolher para quem servir.